E para hoje teremos uma palestra muito especial com Rodrigo Brunel, do Autismo na Prática. Boa tarde, Rodrigo. Fique à vontade para Boa conversar. tarde, Vilar. Excelente tarde a todos. O pessoal que está assistindo ao vivo aqui, uma excelente tarde a você. Para o pessoal que vai assistir a aula gravada de você, um excelente dia a você. Eu sou o Rodrigo Brunel. Hoje eu venho com a temática Autismo na Prática. Eu sou uma pessoa com pele clara, olhos verdes. Estou com uma camiseta azul escuro, escrita Rodrigo Brunel, Autismo na Prática. E hoje vai ser um dia inimaginável. Vou trazer os melhores ensinamentos práticos para ajudar profissionais, estudantes das áreas da saúde, área da educação, com essa temática, o autismo na prática. Conte comigo, eu estou com você aí nessa jornada. E mais uma vez, muito obrigado aí pela gentileza, Vilar. Como o professor já mencionou, ele irá falar sobre a temática autismo na prática. Mas antes de iniciarmos a aula de hoje, vamos conhecer mais um pouco sobre o nosso palestrante. Rodrigo Brunel é palestrante, mentor, treinador, empresário no segmento da educação e saúde, treinamento comportamental, especialista em atividades físicas e reabilitação motora para crianças e jovens com autismo. Na área do autismo, é escritor de 7 livros. Voltamos aqui com o professor. Lhe desejo uma boa aula e uma boa live aí para todos os nossos seguidores. Vilar, mais uma vez, muito obrigado por toda a recepção e hoje vamos fazer um dia maravilhoso. O pessoal que está assistindo ao vivo aqui, coloca aqui no comentário o seu nome, a sua cidade, o seu estado, manda um coraçãozinho azul também, porque hoje a gente vai pintar aqui os comentários aqui de coraçãozinho azul. E o pessoal que vai estar assistindo aí depois a aula gravada, pode comentar lá, deixar no comentário o nome da sua cidade, coloca ali também, coloca lá uma perguntinha também, isso vai ser bem importante para a gente aumentar essa conexão. E papel e caneta aí na mão, que hoje vai ter uma aula maravilhosa aqui. Quero trazer os melhores ensinamentos práticos aí para ajudar o máximo de pessoas possíveis. Não estou vendo aqui o coraçãozinho azul nos comentários, quero o pessoal mandando coraçãozinho azul aí, referente ao autismo. Então vamos lá, vamos direto ao ponto. Eu vou ensinar uma sacada aqui muito bacana que eu desenvolvi na prática para conhecer com mais precisão os meus alunos. Então, olha só, lá na faculdade eu aprendi sobre criar uma anamnese, que é o que a maioria dos profissionais aprendem na faculdade, criar uma anamnese. Eu vou fazer uma anamnese para me conhecer um pouco mais sobre o meu aluno. Beleza, ok. Mas se eu falar para você que quando eu fui colocar em prática essa anamnese, seja aquela melhor anamnese para conhecer o meu aluno, não estava dando certo? Então, por que não estava dando certo? Porque quando o profissional começou a aplicar essa anamnese, então a criança não estava tendo essa conexão com o próprio profissional. Muitas vezes não queria nem ficar naquele próprio ambiente. Mas para aí, vem a pergunta. Eu quero fazer uma avaliação com o meu aluno aqui de forma presencial, cara a cara comigo, mas peraí, ele não está gerando conexão comigo, ele não quer ficar nesse ambiente, que é uma das maiores dificuldades que os profissionais encontram. Rodrigo, como é que eu vou fazer ele ser participativo em uma atividade? Como é que eu vou fazer ele gerar conexão comigo? Ele corre para um lado, corre para o outro, ele não se concentra, ele nem olha nos meus olhos. E aí, Rodrigo, o que eu tenho que fazer? Aí eu assim, poxa, eu preciso fazer algo diferente. Eu preciso fazer uma pré-anamnese, que isso vai salvar a sua vida daqui para frente. Vai fazer com que você faça o seu aluno ter interesse pelas atividades em si e também você vai evitar situações desagradáveis, principalmente situações de crise, situações de birra, situações até mesmo de agressividade. Então você que está com um papel e uma caneta aí nas mãos, né? Pega um papel e a caneta, não é na sua mente não. Faz o seguinte, pega o papelzinho, divide ao meio. Divide ao meio. Isso aqui eu chamo de pré-anamnese, ou seja, ela vai antes da anamnese. Isso vai salvar a sua vida. É uma espécie de manual. Eu não utilizo muito a palavra manual, eu gosto de pré-anamnese, mas você vai entender que também faz sentido você utilizar a palavra manual. Aqui eu vou ter o maior número de informações sobre o meu aluno. Então, de um lado, eu vou colocar gosta. Tudo aquilo que o aluno gosta. Então, parei. Ele, por exemplo, ele vai vir amanhã fazer uma aula comigo. Amanhã ele vai ter o contato comigo. Então, hoje eu pego e mando uma mensagem para a mãe. Mãe, olha só, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre o seu filho, tudo aquilo que ele gosta.
E aí você pode elencar coisas aleatórias, tipos de comida que ele gosta, tipos de cores que ele gosta, lugares que ele gosta de frequentar. A maioria das crianças com TEA, eles acabam fazendo várias terapias, tendo contato com outros profissionais. Mamãe, papai, me conte qual é o profissional que seu filho mais gosta, qual é o tipo de terapia que ele mais gosta de estar fazendo, o que ele mais gosta de fazer no dia a dia. Ah, Rodrigo, ele gosta de ficar no celular, ele gosta de... Tá, ele gosta de ficar no celular, mas o que ele gosta de fazer no celular? Ah, assistir um videozinho de luta, de guerra, de tiroteio, ele gosta da música tal. Enfim, quanto mais informações você tiver aqui, ó, naquela aba gosta, melhor vai ser o resultado. E do lado oposto, você vai pegar tudo aquilo que ele não gosta. Ah, daí você pergunta à mamãe, mamãe, olha só, você fala tudo aquilo que o seu filho não gosta. Aí ela vai falar ali pela uma mensagem de texto ou um áudio ali para você. Ah, ele não gosta de ser contrariado. Ele não gosta de receber um não. Ele não gosta da cor amarela. Ele não gosta, ele tem medo de balão, por exemplo. Então, olha só, até já trazendo uma questão prática aí para você, agora eu faço um parênteses aqui. Essa anamnese salvou minha vida. Por quê? Essa pré-anamnese. Porque eu tinha feito ali uma atividade com um aluno nesse determinado horário, e a gente estava brincando de balão. E eu tinha guardado os balões que eu iria aproveitar para um outro aluno para fazer atividade. Mas o aluno que viria na sequência era um menino que tinha medo e trauma de balão. Então ele não ia em lugares onde tinha balão. E aí o que eu fiz? Eu automaticamente lembrei, opa, a mãe falou que ele tem medo, tem pavor de balão. Então se eu deixasse o balão ali, mesmo estando lá no armário, mas quando ele entrasse ele iria ver o balão. Ele ia começar a ter, ele ia ter medo. E aí ele não queria, e aí possivelmente ele não ficaria naquele ambiente. E aí o profissional que não tem experiência, principalmente na prática, ele vai ver que, poxa, o que está de errado aqui que o aluno não quer ficar aqui, ele quer ir para casa, quer sair daqui. Aí você vê que é o balãozinho. Você vai ver que a partir daqui adiante, nos próximos passos, os detalhes fazem toda a diferença. Os mínimos detalhes vão fazer ou sua aula decolar ou sua aula entrar ladeira abaixo. Então, continuando com essa pré-anamnese, do lado que o aluno, que você vai fazer as perguntas daquilo que ele não gosta, você elenca o maior número de coisas possíveis. Como eu falei, tipos de comidas pode ser, comida que ele não gosta, não gosta de banana, ele não gosta de música, ele não gosta de barulho, ele não gosta de se socializar com outras crianças. Então, peraí, ele não gosta de socializar, e aí você vai fazer uma aulinha onde tem 30 crianças ali. Como é que você vai pegar ele e já colocar ali junto no meio? Ah, mas isso é inclusão. Não, não é inclusão. Na teoria é inclusão, mas na prática vai dar um perrengue gigantesco, ele nem vai querer mais ir para a sua aula. Então, você sabendo que ele tem essa dificuldade, você olhou aqui, pediu as informações para a mãe, para o pai, aí show de bola. Eu preciso fazer uma preparação, então, de forma mais individualizada ou com menos aluno. Então, isso vai salvar a sua vida daqui para frente. Assim como já salvou a vida com aquele aluno que eu recebi, que tinha medo de balão, e várias outras situações que eu vou estar trazendo ao longo dessa aula. Algumas pessoas até mesmo vão perguntar assim, Rodrigo, até vi aqui nos comentários, Rodrigo, olha só, o que tu vai trazer, o que tu vai abordar nessa aula? Se eu falar para você que não sei, sabe por que não sei? Olha só, eu vou explicar para você na prática aqui para você entender. Isso aconteceu comigo. Então, quando eu saí da faculdade, eu saí com a faculdade aprendendo a fazer um planejamento. Aquele planejamento estruturado, muito bonitinho. Tem algumas pessoas que vão se identificar. Você ficava até tarde da noite fazendo um planejamento. Nossa, Rodrigo, fui dormir 2 horas da manhã fazendo aí um planejamento e fiz aqui um mega planejamento. Beleza. Quem aí gosta de fazer planejamento, manda aqui nos comentários aqui, ó. Olha só, eu gosto de fazer planejamento, fico até tarde da noite. Manda aqui também. Então, o que acontece? Aí eu fiz um baita planejamento. Beleza, amanhã vai vir meu aluno e eu vou aplicar essas atividades. E aí, quando chegou, um aluno diagnosticado com TEA, TOD, TDAH. Eu preparei algumas atividades para ele fazer. Quando ele veio, eu trouxe ele próxima atividade, ele já pegou, dispersou, saiu para um lado. Depois eu fui trazer ele de novo para ter a conexão com a própria atividade. Ele pegou, deu uma mãozada em cima da mesa, já dispersou, foi para o outro lado, foi para lá. E aí, automaticamente, assim, caraca, aquilo que eu planejei, aqui ó, que fiz o planejamento, não está dando certo. E aí, onde a maioria dos profissionais ficam frustrados, ficam chateados. Nossa, Rodrigo, eu tentei colocar em prática, não está dando certo. Ontem destinei 3 horas para fazer um planejamento. E aí, o que acontece? Eu fiz mais algumas tentativas e eu vi que não está dando certo.
E aí, eu vou adiante trazendo outros pontos para a gente já voltar aqui, para você entender um pouco mais da prática. E isso acontece porque ontem, por exemplo, vou pegar um aluno aleatório, talvez seu aluno aí também. Ontem você fez uma atividade com ele, deu super certo. Talvez você fez até um planejamento, ele conseguiu fazer. Mas hoje você tentou fazer as mesmas atividades, o mesmo planejamento ou um outro planejamento e você vê que não está dando certo. E aí você fica frustrado, tenta forçar o aluno a fazer. E quanto mais você força, mais vocês ficam batendo de frente, mais ele quer sair daquele ambiente, mais ele não quer. Cada vez mais vocês se distanciam essa conexão. E você não está entendendo tudo isso. Agora eu vou simplificar para você. Vou trazer agora os caminhos práticos. Por quê? Olha só, vamos pegar o exemplo do coração. O coração, se bater em linha reta, já era. Você morre. O coração bate aqui, ó, ondas lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo. E assim é meu planejamento com o meu aluno. Tem momentos que dá certo, uau! Mas tem dia que ele fez uma troca de medicamento, teve dia que no meio do caminho ele brigou com a mãe, ele teve algum perrengue dentro do carro, teve alguma situação adversa que aconteceu no dia a dia, não dormiu bem, não se alimentou bem, teve alguma coisinha que desenvolveu uma crise nele, e aí a gente vai ter que vir para cá, ó, lembra do coração. Ontem deu certo, mas aquilo que deu certo ontem, infelizmente, muitas vezes não vai dar certo hoje. Vai ser aqui, ó, altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. E você precisa ter essa leveza. Por que eu falei para você que eu não sei o que eu vou estar trazendo ao longo dessa aula? Porque quando eu atendo um aluno com TEA, eu tenho um planejamento aqui, beleza. E aí tem situações adversas e mínimos detalhezinhos que fazem toda a diferença em comprometer a sua aula, principalmente se você queria seguir aquele planejamento. Por quê? Olha só, já teve situações de eu atender o aluno ali 8 horas da manhã, por exemplo, ele vinha ali para fazer as atividades, e quando eu vou fazer as atividades, aquilo que eu planejei, ele não está executando muito bem, não está querendo fazer. E aí, às vezes, o pai, a mãe fala assim, Rodrigo, mas ele é preguiçosinho. Mas aí você vai a fundo entender que antes de sair de casa, ou até mesmo no meio do caminho, o pai deu uma dosezinha de remédio para ele ficar mais calmo. E aí você vai fazer uma atividade que exige um pouco mais dele, tanto do desenvolvimento motor, tanto do cognitivo também, mas ele não quer, o corpo dele está ali um pouquinho mais cansado, um pouquinho mais lesado. Sei que é muito delicado falar nessa questão de medicação em si, mas são detalhes que fazem toda a diferença. Você quer fazer algo, mas o corpo dele não está respondendo, o cognitivo dele não está respondendo. Então, para aí. Vamos simplificar aqui, talvez está ficando um pouco mais complexo aí para você entender. Entenda da seguinte forma. Você você quer fazer esse planejamento. Presta atenção nisso, olha só. Você quer fazer esse planejamento, mas o aluno, ele não quer fazer isso. Ei, tá tudo bem você fazer uma adaptação. Lembra do exemplo do coração. Hoje eu consegui fazer atividade, mas hoje não está dando nada certo. Deixe o planejamento um pouquinho de lado. Utilize outras estratégias, outros gatilhos. Quer ver um exemplo para você? Vou pegar um exemplo aí prático. Eu estava fazendo uma atividade para trabalhar a coordenação motora de um aluno com 8 anos de idade, diagnosticado com TEA, TOD e TDAH, um aluno não verbal. Não tinha interesse nenhum pelas atividades. E aí, depois de um tempo dele já estar fazendo atividade comigo, às vezes tinha dia que ele tinha um certo interesse em fazer atividade, mas um interesse maior em ficar na zona de conforto, pegando brinquedos. Ele queria pegar brinquedos como carrinho da Hot Wheels, leãozinho, dinossauro, só queria ficar nisso ali. E se você desse isso ali, ele ficava o dia inteiro, mas muitas vezes sem função. Então eu tinha que ser o motor primário dele, eu tinha que ser o motor de arranque, trazer ele para a atividade. E aí o que eu fazia? Beleza. Em dias que ele estava bem, a gente fazia um circuitozinho, que era caminhar pelo bambolê. Olha só, eu pegava na mão dele, ele caminhava pelo bambolê para trabalhar a coordenação motora dele, ele vivia tropeçando, caindo com facilidade, vivia com o nariz ralado. Então isso ajudou também ele ter essa consciência corporal de levantar o pezinho, pisar entre os bambolês. E lá ao final, quando ele chegava ao final de caminhar por dentro de 10 bambolês, eu colocava ele sentado
na cadeira, tinha uma mesinha e ele pegava um lápis e pintava uma bolinha. E aí pintava uma bolinha, a gente voltava de novo, repetia o circuito. Então tinha dias que dava certo, mas tinha dias que ele chegava assim, ó, fissurado, querendo só o carrinho. É como se, hoje o tio Rodrigo não vai ganhar de mim, hoje eu não vou dar o braço a torcer, vou fazer de tudo aqui. Se precisar, eu faço uma birra aqui gigantesca, mas eu não vou fazer aquela atividade. Aí eu assim, beleza. Hoje ele não quer fazer aquela atividade. Eu tô aqui, ó, planejado, aqui, planejei um negócio aqui, ia fazer aquele circuitozinho, mas não vai dar certo. Então, para aí. Vamos fazer o seguinte, já que ele quer ficar no carrinho, peguei uma caixa de carrinhos da Hot Wheels, coloquei de um lado do circuito. Aí eu fiz o quê? Já que ele quer ter essa conexão com o carrinho, peguei um carrinho, segurei na minha mão, peguei o outro, coloquei na mão dele e a gente foi caminhando entre os bambolês. Lá no final, onde estava a mesa e a cadeira, eu coloquei ele sentado na mesa, na cadeira, e aí na mesa criei uma espécie de garagem para o carro. Então, uma caixa de papelão, recortei ali, fiz bem rapidão, bem improvisado, né? Tudo no vucu-vucu, na correria. E aí, coloquei o carrinho na garagem. E ele entendeu, guardar o carrinho aqui. E eu assim, ó, temos que ir lá buscar outro. E aí ele vinha, ia lá, pegava o outro, e a gente começou a fazer essas repetições. Até que eu me afastei e fiquei só observando. Ele ia lá, pegava um carrinho e colocava ali. Pegava um carrinho, colocava na garagem. Perfeito. Teve algum momento que ele já queria manipular o resultado. Por quê? O resultado, ou até mesmo descumprir a regra. Ele queria pegar 2 carrinhos. Mas peraí, não tem como um motorista dirigir 2 carros ao mesmo tempo? Então fiz ele compreender essa regra também. Então de lá pegar um carrinho, vir caminhando e colocar ali. Então isso, agora eu volto uns passos atrás e faço você entender que, por exemplo, você queria que ele fizesse continuasse pintando a bolinha ali, sentando na cadeira e pintando a bolinha ali no papel em cima da mesa. Mas só que nesse dia, lembra do gráfico do coração? Ele não estava bem, ele queria fazer outra coisa. Então você pega algo que ele gosta e você traz ali para o meio. E na mente dele, ele está brincando de carrinho. Mas só que por trás, eu estou trabalhando uma atividade funcional, uma atividade para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento cognitivo, trabalhar atenção, foco, concentração, iniciar, executar e concluir a atividade, ou seja, ter um início, meio e final. Então, eu consegui fazer isso, principalmente de maneira atrativa. Então, isso é muito bacana. E como eu falei para você, olha só, aquela pré-anamnese, para a gente conhecer o aluno. Olha que bacana o que eu vou contar aqui para você. Já salvei aí a vida de muitos professores, principalmente quando fala assim, Rodrigo, o meu aluno ele não quer sentar naquela cadeira, ele não quer entrar dentro da sala de aula. Aí pensa só comigo, olha só, você mesmo aí, você que tá me ouvindo, quem tá ouvindo aí, manda um coraçãozinho azul aqui também, ó. Tô vendo aqui, ó. Alcileia já mandou aqui um boa tarde, coraçãozinho azul. Vamos mandar coraçãozinho azul aí também. Então, olha só. Pega você. Você, por exemplo, é uma pessoa aí que gosta de, sei lá, você gosta de sertanejo. Eu gosto de rock. Ah, você gosta de funk. Eu gosto de sertanejo. Enfim, vamos pegar assim. Você gosta de sertanejo, eu gosto de rock, por exemplo. Então, o que acontece? Você me conhece, você gosta de mim e tal, tá tudo certo, é uma amizade legal. Aí eu convido você para ir num show de rock. Aí você, não, beleza, o Rodrigo me convidou. A gente tem uma parceria aí, gosto do Rodrigo, tá? O Rodrigo me convidou, você vai lá no show de rock. Mas só que chegando lá, não é algo, nem chegando lá, na verdade, você já automaticamente você já pensa, não é algo que eu gosto. Mas tudo bem, você é grande, você tem uma certa consciência, você tá indo lá comigo por uma empatia, por uma questão de amizade, tá tudo bem. E aí o que acontece? Chegando lá, automaticamente, se eu fazer uma leitura do seu corpo, eu consigo ver que você já tá meio contraído, meio contraída, meio se fechado. Por quê? Você chega lá, já é um gênero musical que você não gosta, são pessoas com vestimentas diferentes, por exemplo, são músicas diferentes, enfim, mas você está ali por uma empatia. E da mesma forma, você gosta de outro gênero musical, alguma pessoa aí que não gosta desse gênero for lá onde você convidou para estar indo, então automaticamente a pessoa acaba se fechando. Mas, como eu falei, somos grandes, temos uma certa consciência e a gente consegue estar ali por empatia. Beleza. Mas pensa só o seguinte, uma criança com TEA, um adolescente com TEA, ele gosta de sertanejo, ele ama sertanejo, por exemplo, aí você convida ele para ir num show de rock. Ele vai chegar lá e dizer que bagaça é essa? Não quero ficar aqui, quero ir para casa. É 880, ele já vai querer sair. Não tem esse negócio de empatia.
Ele já vai querer sair dali. Mas eu vou simplificar aqui para você entender. Imagina só, essa criança que lá na pré-anamnese, essa criança, esse adolescente, que lá na pré-anamnese, a mãe falou que ele gostava das miniaturas de dinossauro, por exemplo, gostava de carrinhos da Hot Wheels, gostava da cor azul, tinha medo de balão, gostava da música do Baby Shark, por exemplo, e aí ele chega num ambiente, numa sala, uma sala, 4 paredes, toda branca, cheia de gente, que aqui na pré-anamnese também marca que ele tem dificuldade com a socialização, só fica lá dentro do quarto, não vê gente, então também é um ponto a ser trabalhado, e aí beleza. E aí o que acontece? E aí pega essa criança, esse adolescente, e coloca dentro de uma sala de aula, uma tão chamada sala de aula, ou dentro de um consultório, por exemplo. E aí beleza. E aí, colocando ali dentro, o que vai acontecer? Não vai ter familiarização, não vai ter conexão. E aí você vai ver que, caraca, o que eu não estudei sobre autismo? Mas o problema não é você. Talvez você estudou, mas aprendeu na teoria, não aprendeu na prática, porque não teve um autismo na prática aí para ajudar você. E aí, o que acontece? E aí surge perrengue. A criança não quer ficar dentro da sala de aula. A criança sofre, o professor sofre porque não sabe mais o que fazer, a turma já está pegando fogo, a mãe e o pai ficam desesperados, e agora ninguém mais mais ajuda meu filho aí, tá difícil aí no dia a dia. E aí surgem dificuldades, barreiras, obstáculos, vai virando uma bola de neve gigantesca, que para poder reverter isso ou parar essa bola de neve, enfim, às vezes vai levar meses ou até mesmo anos. Mas se eu fizesse da seguinte forma, beleza, eu vou personalizar o local que ele vai sentar. Ele gosta de dinossauro, ele gosta disso, aquilo, outro. Que tal no primeiro dia? Porque eu sozinho, Rodrigo Brunel, sozinho, sou sozinho. Consigo, talvez, ajudar a resolver algumas situações, mas se eu tiver ajuda de outros aspectos, meio externo, por exemplo, como assim? Não é pedir ajuda para outras pessoas, mas é o poder do ambiente. Ou seja, eu vou personalizar esse ambiente. Já que eu quero trabalhar adaptação escolar, adaptação aqui nessa terapia, adaptação para ele fazer atividade aqui comigo, que a gente está tendo essa conexão pela primeira vez, eu vou precisar também adaptar o próprio ambiente. Então, como é que eu vou fazer isso na prática? Beleza, ao invés de pegar ele, colocar dentro daquela sala ali, parede branca, que não tem nenhuma decoração, nada, e colocar ele sentadinho naquela cadeira, naquela mesa que não tem nada de atração, o que eu posso fazer? Eu posso já me antecipar e personalizar. Já que ele gosta de dinossauro, eu vou lá, pego uns 2 dinossauros, coloco ali onde ele vai sentar, coloco ali em cima da mesa. Eu posso pegar alguns desenhos de dinossauro, alguns para colorir, outros já colorido, alguns impressos bem bonitinho, eu colasse na parede, ao lado onde ele vai sentar. Então, se os professores fazerem isso, até mesmo com todos os alunos, no caso, vai ficar um negócio mais atrativo. Mas como a gente está falando sobre adaptação escolar para crianças e adolescentes com TEA, os detalhes fazem toda a diferença. Então, imagina só, esse aluno chegar ali dentro de uma sala de aula, tá tocando a música do Baby Shark. Nossa, isso eu escuto 38 vezes por dia, direto, lá dentro de casa. E aqui tem essa música do Baby Shark também. Que massa! Dentro de casa eu fico só brincando com o leãozinho, só com os carrinhos da Hot Wheels de miniatura, só com os dinossauros. E agora eu vou sentar aqui nesse lugar que, caraca, tem leão, tem dinossauro, tem um carrinho aqui, tem um desenho aqui também bem bonito. Nossa, esse aqui é o desenho que eu fico sempre vendo lá dentro de casa, lá que passa na televisão, que passa no meu celular. Então, automaticamente vai gerar uma familiarização. Por quê? Diferente da situação anterior, de chegar no ambiente e não ter nada, tá ali um ambiente cru. Mas agora são esses aspectos, são esses mínimos detalhes que fazem total diferença para ele poder permanecer ali. Então, como eu falei, eu sozinho sou um. Mas peraí, se eu usar o poder da música, colocar uma música que ele já gosta de ouvir no dia a dia, claro, você não vai colocar um tuts-tuts altão lá dentro da sala de aula, mas você vai colocar uma musicazinha, principalmente nesse momento inicial, que é importante para a parte de adaptação. Você vai personalizar esse local que ele está ali. Imagina só, você também aí no primeiro dia, lá no seu estabelecimento, na sua sala de aula, enfim, tá chegando aqui alunos aqui e a gente vai colocar uns balão. Você coloca uns balão. Para você, talvez, aí pro seu ego seja legal, né? Bonito e tal. Mas só que, já pensou? Se você receber algum aluno, igual dezenas de alunos que eu recebo que tem medo de balão,
Então ele vai ver aquela penca de balão lá, aquela montoeira de balão, ele não vai nem querer entrar na sala de aula. E você vai, vem cá, eu vou dar um balãozinho aqui para você. Aí você fudeu com tudo. Então, isso é importante, a gente saber as coisas que ele gosta, as coisas que ele não gosta, a gente personalizar esse ambiente. Ah, Rodrigo, eu tenho uma outra ideia aqui. Enfim, coloque em prática. Eu estou trazendo aqui uma semente, porque se eu ficar aqui passando tintim por tintim em cima de ideias, nossa aula aqui vai ficar durante um mês aqui tranquilo, falando aqui sem repetir ideias, no caso. Mas o que eu trago aqui para você é para você pegar essa ideia, pegar essa ferramenta e pensar assim, caraca, eu posso utilizar essa ideia. Porque, olha só, lembra no exemplo lá que eu falei para você que tem profissionais que querem seguir esse planejamento aqui, ó, querem seguir a risca. E se não dá certo, já fica frustrado, ou tenta forçar o aluno a fazer. Enfim, é o que eu trago aqui para você. Eu trouxe uma ideia, estou trazendo as ferramentas. Aqui é uma ferramenta, uma ideia prática. Eu quero que você personalize aí de acordo com a sua realidade. Eu atuo no ambiente escolar, eu trabalho com turminhas, eu trabalho de forma individual, eu trabalho numa clínica, no consultório, enfim. Você vai personalizar aí de acordo para a sua realidade. Então, para você não se prender assim, Rodrigo passou isso, eu tentei e não deu certo. Não vai dar certo. Porque são crianças, cada um tem a sua necessidade, a sua particularidade. Somos seres individuais. Cada um gosta de uma coisa. Somos únicos, eu sou único, você é único, todo mundo é único. Então a gente precisa personalizar, conhecer aí com mais facilidade, com mais precisão essa criança, esse adolescente, para a gente poder ajudar ele da melhor forma possível, para a gente até mesmo conseguir evitar situações desagradáveis, situações de crise, situações de birra, situações aí de agressividade, por exemplo. Ó, o pessoal tá mostrando aqui, ó, tá mandando aqui algumas perguntinhas, no final vai ter perguntas e respostas aí também. Vamos ver o que o pessoal tá mandando aqui. Quero que você manda também uma perguntinha aqui, ó. A gente aqui ao meio também posso selecionar algumas perguntinhas aí e já ir trocando uma ideia bem bacana aí com você. E quem não querer mandar pergunta, manda um coraçãozinho azul. Vamos pintar esse chat aqui de coraçãozinho azul. Ei, olha só, faz o seguinte, fazer o seguinte, porque juntos somos mais fortes. Pega essa live, tem um botãozinho de compartilhar. Compartilha aí com mais 2, 3 pessoas. Faz isso, compartilha. Compartilha aí com mais 2, 3 pessoas. Não é uma nem 4, é 2 ou 3 pessoas. Dei 2 possibilidades aqui para você. Compartilha, joga lá no Instagram, joga lá no WhatsApp, joga lá no Telegram. Vamos chamar mais gente aqui para aprender um pouco mais sobre o autismo na prática. Vamos lá, a Elsa. A Elsa saiu aqui. É verdade, professor Rodrigo, o plano tem que ser flexível. Isso, que bom. Tem que existir um plano B. A vez plano C, D, F. Com motivação de acordo com o que chame a atenção dele. Só assim ele terá uma excelente aprendizagem. É assim, a gente precisa mudar muita coisa. A gente precisa aí criar muitas manobras. Ter plano B, C, D, criar várias adaptações aí, é preciso fazer isso. Porque não vai ser igual o coração, é aquela linha reta. Então, se for naquele formato ali, esquece, não vai dar certo. Você, então, um profissional, eu digo que ele tem que ter aqui um olhar 360, achar aqui, ó, recursos, achar aqui possibilidade, achar aqui alternativas. Então, isso é muito interessante. E aí você vai conseguir estar seguindo daqui para frente. E como eu falei ali também, não sei se você recorda, sobre o não. Tem muitas crianças, muitos adolescentes também, que têm dificuldade em lidar com o não. Ficam frustrados, ficam chateados e muitas vezes entram em situação de agressividade. E não é só isso, não, porque eu tento, no dia a dia, me policiar com a palavra não. Porque o que acontece? Para o cérebro humano, o não, ele realmente não funciona. E para a criança, eu costumo dizer que o não é o sim. Porque eu não sei se você já se perguntou alguma vez. Rodrigo, eu falo várias vezes para ele ali, ó, não faz isso, não pega o lápis, não pinta fora do pontilhado, não escreve na mesa, não joga as coisas pela janela, não faz isso, não faz aquilo outro. Caraca, é muito não na vida dessa criança. Então o que acontece? Você já percebeu que esse não, infelizmente, qual é o resultado que ele está trazendo? Nenhum. Você fala não, ele vai lá e faz. Você fala 17 vezes não, ele vai lá e faz. Então, para aí, deixa eu provocar você. Olha só, quando você fala um não para o seu aluno ou para o seu filho, isso mostra
que ele está na sua frente, que ele está dominando. Peraí, deixa eu simplificar para você. É como se ele estivesse dirigindo o carro e você lá no banco de trás com 2 cintos ali com medo ali, falando: não vai para lá, não vem para cá, não acelera, não faz isso, não faz aquilo outro. Você está no banco de trás, ele está no banco da frente, ele está pegando as coisas jogando pela janela, ele está arriscando ali a mesa, ele está fazendo, porque você está falando não, 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 mas você está atrás. O que você precisa fazer? Direcionar. Ir para o banco da frente. Colocar ele no banco de trás. Você direciona. Você já viu que falar o não é o sim para ele. Ele faz totalmente ao contrário. Então, o que acontece? A gente precisa fazer no seguinte formato. Pega só uma situação aqui. Uma situação de um aluno meu, que quando ele chegava para fazer as atividades, então, por conta da particularidade dele, da questão do autismo e outras comorbidades, então, quando ele já entrava na recepção, o que ele visse ali por cima, seja, tiver um controle no ar-condicionado ali por cima do balcão, tiver algum computador, tiver algum lápis, tiver qualquer coisa ali. Então, o prazer dele, até por conta do Todd, então já era pegar e dar uma mãozada, jogar as coisas no chão. E aí a mãe, nos primeiros momentos, ela falava: não faz isso, filho, não faz aquilo. Então, no primeiro dia, eu tinha alguns lápis ali, algumas coisas por cima, então ele já deu uma mãozada, foi pro chão. No outro dia, a coisa repetiu, mas a mãe sempre falando não, não, não. Então, parei, eu vou ter que lançar uma estratégia, porque sempre se eu também falar não, não vai funcionar. Vai passar 3 anos, ele vai sempre entrar ali, vai querer dar uma mãozada ali. Por quê? Diante do Todd dele, o que era desconfortável para mim, para o meu ambiente, que era, no caso, ele bagunçar as coisas, quebrar algum material ali, jogar no chão, por exemplo, ou ver a mãe naquele auê todo ali, então era confortável para ele. Então, o que era desconfortável para mim, para o meu ambiente, era confortável para ele. Então, nada adiantava eu falar não. Então, o que acontece? Eu, assim, preciso direcionar. Ele entrou aqui, mas eu sabia que ele é um menino que ele gostava de pular, gostava de ficar pulando. Em casa ele tinha uma cama elástica, na rua, dentro de casa e tal. E ali no meu ambiente eu tinha uma cama elástica também, aquelas pequenininhas, aqueles jumping de fazer exercício, de academia. E aí, o que eu fiz? Eu assim, no terceiro dia eu vou fazer diferente. Ele só entrou, quando ele só abriu a porta da recepção, foi para entrar, então ele já foi dando os primeiros passos em direção à mesa para repetir a mesma ação do dia 1 e do dia 2, que era jogar as coisas ao chão, e eu falei assim, eu falei o nome dele, ele é verbal, ele compreende bem os comandos, olha o que eu trouxe aqui para você. E ele pegou e parou e já olhou ali, o sorrisão no rosto, e já pulou em cima da cama, já foi para cima da cama elástica e começou a pular. Então começou a pular, 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 e eu já segurava na mão dele, vamos pular mais alto, e toca aqui, faz isso, aquilo outro. Ficou ali uns 3 minutos, pulando, depois eu fiz uma troca ali com ele, eu subia na cama elástica, eu pulava, e fazia ele esperar, depois ele subia, pulava, eu esperava, e foi bem legal, ele até colocou a mãe dele para pular. E aí, já na sequência, eu já peguei na mão dele assim, agora vamos pegar essa cama elástica aqui, eu vou levar aqui, e nós vamos lá no final da sala fazer um exercício lá, fazer uma atividade, uma brincadeira lá. E ele pegou e passou pela recepção tranquilamente. Eu repeti isso na outra aula, na quarta aula, na quinta aula, enfim, durante de 2 para 3 semanas, sempre colocando a cama elástica ali. Ou seja, o que eu fiz? Mudei o foco. Nunca mais ele foi lá para mexer nas coisas da recepção. E depois, teve um tempo aí, que quando ele entrava, ele já ia direto lá para a cama elástica, que ficava lá no final da sala. O que eu fiz? Mudança de foco. Alguma vez eu falei não? Somente a mãe dele, que nas 2 aulas iniciais ela falava não faz isso, não faz aquilo. Se eu tivesse falado não, até hoje eu estaria falando não e ele estaria fazendo aquela mesma situação, aquele mesmo feito ali, de bagunçar as coisas. Então eu achei uma estratégia para direcionar, ou seja, eu pulei para o banco da frente, eu comecei a direcionar, eu comecei a dirigir e coloquei ele no banco de trás. Então essa é a ideia que você precisa fazer aí, principalmente sobre a questão não. E para a gente encerrar aqui sobre o não, olha só, presta bem atenção no que eu vou falar aqui para você. Olha só, presta atenção em mim, olha aqui pra mim, até vou arrumar o cabelo. Aumenta o volume aí, porque eu vou fazer um teste aqui com você bem bacana, aumenta o volume, pra gente encerrar aí com chave de ouro sobre o não. Presta atenção no que eu vou falar aqui. Neste exato momento, agora mesmo, não é amanhã nem ontem, é neste exato momento, você que está me ouvindo, sim, você que está me ouvindo, se não está me ouvindo, aumenta um pouco o volume. Você que está me ouvindo neste exato momento, eu, Rodrigo Brunel, peço para você não pensar em uma maçã verde. Nesse exato momento, não pense em uma maçã verde. Nesse exato momento, eu, Rodrigo Brunel, peço a você não pensar em uma maçã verde.
Olha só o que eu fiz para você. Não pense em uma maçã verde. Quem pensou em maçã verde, manda um coraçãozinho verde aqui, ó. Quero ver. Quem pensou aqui, ó. E quem querer também mandar aqui comentário. Rodrigo, você me lembrou aqui que eu tenho que ir lá comprar maçã verde. Tu até me lembrou, Rodrigo. Fazia tempo que eu não comprava. Outras pessoas já até se imaginaram lá na feira, com uma cestinha e um monte de maçã verde. Então, o que acontece? Eu falei para você, eu fiz 3 pedidos aqui, ó. Tava contando aqui, ó. Fiz 3 pedidos. Ei, não pense em uma maçã verde. E a maioria das pessoas pensam na maçã verde. Ó, o pessoal aqui, ó. Ó, a Cláudia, olha só, o pessoal aqui já mandando coraçãozinho verde. Estão pensando. Eu fiz um pedido para você, não pense em maçã verde. E o pessoal tá pensando, ó, todo mundo. Jamile, Rosângela, Washington, olha só, todo mundo pensando na maçã verde. Então, peraí, tem exemplo mais prático do que esse? Eu quero que você já se policie daqui para frente. Descartar ou não, começar a direcionar. Porque aqui eu alfinetei você para você sair do banco de trás e começar a direcionar. Deixar essa palavra não de lado, utilizar outros contextos, mudança de foco, outros gatilhos. Que é isso, esses exemplos que eu trouxe aqui para você. Isso vai ser bem interessante. Olha o pessoal aqui, ó, pintou a tela de maçã verde e coração verde. Ó, tá todo mundo pensando. Ei, mas eu não tinha pedido para você, por que você fez ao contrário? Se você fez ao contrário, imagina aí o seu aluno, imagina aí o seu filho no dia a dia. Faz 30 vezes ao contrário e você não sabe o que fazer. É a hora da mudança. Escreve aqui, é o momento da mudança. É isso que a gente precisa fazer a partir de agora. E quem tiver mais algumas perguntinhas, eu pensei somente na maçã verde. Olha só, Patrícia. Como assim, Patrícia? O que eu pedi para você, Patrícia? Será que eu tinha que pedir para você 17 vezes para você não pensar na maçã verde, Patrícia? Então isso já é suficiente para você entender sobre esse contexto. Você fez a mente focar na maçã verde, mas eu falei para não pensar na maçã verde. Olha só, Rita. Então, olha só, você precisa mudar esses contextos a partir daí. Então, principalmente o pessoal que trabalha lá no ambiente escolar, Joãozinho não faz isso, meu não faz isso, Pedrinho não faz aquilo, Maria não faz aquilo. Então, é começar a mudar todo esse contexto aí. E diante do autismo, é muito comum as mães falar assim, mães, pais, falar assim, Rodrigo, meu filho quando fala um não, ele se transforma, ele fica frustrado. Tadinho, né? Muitos não que ele recebe aí no dia a dia. Com certeza, vai ficar em algum momento, vai ficar frustrado. Mas vamos adiante, que tem bastante coisas bem importantes aqui para estar trazendo aqui para você. Mas olha só, aumenta um pouquinho o volume, que eu tenho um recadinho aqui bem interessante para você. Teve um dia, presta bem atenção nisso, que agora vai tocar o seu coração, certo? Você, a maioria das pessoas que estão acompanhando aqui são profissionais da área, alguns profissionais já atuam com o público de TEA, outros estão entrando nessa área, tem um pessoal que é estudante aí das áreas da saúde, área da educação, outras áreas em si, que estão aqui buscando conhecimentos para entrar nessa área também, mas tem uma situação para você. Eu vou abrir um jogo aqui para você. Talvez quem se identificar, manda aqui, ó. Rodrigo, eu me identifico também. Por quê? Quando eu me formei na primeira graduação minha, eu não aprendi nada sobre autismo. Nada. Praticamente eu nem sabia o que era autismo. Não aprendi nada, não foi falado nada sobre autismo e eu não sou uma pessoa de faltar aula. Então não foi falado. Teve um estágiozinho lá na PA e tudo mais, mas para trabalhar com situações com síndrome de Down, mas é um estágio lá de 2 horas, é uma pincelada, só para cumprir tabela. Então talvez algumas pessoas aqui já vão se identificar também com essa situação. E aí, beleza, eu fui de atrás, com o passar do tempo, eu acabei me especializando, entrando na área do autismo, até cheguei tô até aqui, né? Então, falando aí sobre esse assunto aí, ajudando crianças com TEA, ajudando pais, ajudando profissionais, mas o que acontece? Eu fui de atrás, mas peraí, teve uma vez que eu acabei encontrando aí no supermercado um colega meu, que se formou junto comigo. E ele assim, Rodrigo, eu tô vendo aí que nas redes sociais aí, tu só posta coisa de autismo, tu tais aí no meio dessa área, tu tais aí ajudando bastante de gente e tal aí, e eu assim, pô, cara, realmente, eu tô aqui nessa área aqui, tá sendo muito legal, tá sendo bacana e tal, tô gostando muito disso. Daí eu perguntei pra ele, e aí, como é que tá sendo aí o seu trabalho no dia a dia? Porque eu vi que ele foi para o ambiente escolar, e aí ele assim, Rodrigo, tá sendo uma porcaria, ele falou isso. Fala baixinho aqui pra você, né? Tá sendo uma porcaria, Rodrigo. Eu tô lá com 3 alunos com autismo, não sei o que fazer, Rodrigo. Eles correm pra um lado, pro outro, eles não prestam atenção em nada, Rodrigo. Tá difícil pra caramba, Rodrigo. Mas ele falou bem assim,
Ah, Rodrigo, mas isso também não é problema meu. Por quê? Eu não aprendi nada na faculdade, isso não é problema meu. Vou deixar pro próximo lá. Quem sabe outros professores lá, que sejam mais preparados, treino ele e tudo mais lá. Mas eu não aprendi nada, isso não é problema meu, vou deixar pro próximo. Então, esse exemplo, já volto aqui nessa situação, nessa conversa do supermercado, esse exemplo acontece muito aí no dia a dia. Então, um profissional não aprendeu nada na faculdade e ele diz, não, autismo não é problema meu porque eu não aprendi nada sobre autismo. Aí eu falei para ele, cara, olha só, coloquei a mão no ombro dele, falei assim, olha só, eu me formei junto com você, também não aprendi nada sobre autismo, mas eu fui de atrás. Eu fui aqui, eu estou aqui para fazer diferença na vida de quem realmente precisa. Então eu fui de atrás, fui buscar conhecimentos, e olha só, cara, aquele aluno que está lá com você, diagnosticado com autismo, aqueles 3 alunos, eu tenho absoluta certeza em dizer que a mãe, que o pai, que a própria família está depositando toda a esperança ali na escola, está depositando toda a esperança em você fazer a diferença. Cara, tá todo mundo na mesma barca, mas calma aí, escuta isso. Você acha que quando a mãe teve o filho, que quando ela recebeu o diagnóstico de TEA, você acha que o filho dela veio com um manual? Faz isso quando ele tiver crise, faz isso no processo de desfraude, faz isso quando ele começar a morder a mãe, faz isso, aquilo, outro? Não! Mas ali estava o filho dela, 7 dias por semana, 24 horas. Ela não tinha a opção de dizer assim, não, vou dar o filho aqui para a vizinha cuidar, porque ele é autista, a vizinha vai cuidar. Não tem essa, cara. Seja dias de crise, seja dias de glória, seja dias de chuva, dias de sol, tá ali o filho dela. É altos e baixos, é perrengue, ela não pode abrir mão disso. E ela teve que ir de atrás, sem nenhuma formação. Mas ela teve que ir de atrás, ela teve que testar, teve que tentar várias coisas para poder ali amenizar uma situação de crise, por exemplo, ajudar o próprio filho no desenvolvimento cognitivo, motor, social. Aí eu falei isso ali, deu uma tocada no coração dele. E aí depois passou um tempo, passou uns 2, 3 meses, ele mandou uma mensagem. Rodrigo, quero compartilhar aí um negócio contigo. Eu sei que aquela nossa conversa que a gente teve lá no supermercado fez total diferença aí na minha vida. E hoje, além dos alunos, daqueles 3 alunos que eu tenho lá no ambiente escolar, eu abri também uma outra exceção que eu atendo na casa do aluno ali, faço atividades, e eu já estou com 7 alunos com TEA, e eu estou buscando me especializar. E eu assim, caraca, olha que bacana isso. Então, o que eu trago aqui para você é uma mensagem para você entender que nem todo mundo está preparado. É um assunto, na presente gravação desse vídeo, é um assunto novo para todo mundo. É novo para os pais, é novo para os profissionais, é novo para as instituições de ensino, é novo para a sociedade em geral. É um assunto muito novo e está tendo uma demanda muito grande de crianças e jovens com TEA. Tá todo mundo nessa barca, mas o que precisa aí das pessoas, os profissionais principalmente, é trabalhar um pouquinho mais com o coração, trabalhar um pouquinho mais com empatia. Porque muitas vezes aquela família, como eu falei, ela está depositando a única esperança em você. Você está sendo a luz ao final do túnel. Pessoas que rejeitaram o filho, terapeutas que não dão resultado, não dão mais conta, não querem atender, mas talvez a escola, talvez você aí profissional seja a única esperança aí dessa própria família, seja a única esperança do desenvolvimento desta criança, desse adolescente, ou desse jovem diagnosticado com TEA. Então vamos trabalhar com um pouquinho mais de amor, mais empatia. Vai lá, quem gostou dessa mensagem aqui, ó, manda um coraçãozinho azul. Não é coração verde, o pessoal tá mandando aqui, ó, é coraçãozinho azul. Vai mandando um coraçãozinho azul aqui, ó. Eu vou dar uma lida aqui em algumas mensagens para a gente já ir para o próximo passo. Vamos ver. Ó, o Wellington mandou aqui, excelentes explanações, parabéns, show de bola. O segredo do autista é manter rigorosamente uma rotina. E que se familiares, rotina. Nada supera a rotina. Olha só, a Maria falou sobre a rotina. Maria, você me provocou aqui para trazer um assunto aqui, Maria. Você falou sobre rotina. Vamos falar sobre rotina? A Maria falou ali sobre a rotina, e hoje é muito importante a rotina para crianças e jovens com TEA. Vou ter que trazer esse assunto aqui, ó, da rotina. O segredo do autista, olha só, a rotina. Ó, a Maria, o que ela colocou aqui? Ó, o segredo do autista é manter rigorosamente uma rotina, que tem que ser vivenciada pela família, pela escola. Show de bola, isso. Vamos falar um pouquinho sobre essa rotina aqui, ó. Olha só, deixa eu ver aqui, alguém mandou mais aqui.
Tá, vamos falar aqui sobre a rotina aqui. A Rosângela falou que tá adorando, algumas pessoas mandaram perguntinha, mas depois no final a gente responde algumas perguntinhas. Então, olha só, isso, coraçãozinho azul. Vamos mandar coraçãozinho azul e compartilha essa aula aqui com mais 2 ou 3 pessoas. Não é 4 nenhuma, 2 ou 3 pessoas, pra gente trazer mais pessoas aqui pro Autismo na Prática. A gente tentar bater uma meta aí, passar de um alvo aí de 300 pessoas acompanhando aí ao vivo essa aula. Então, vamos lá. O que acontece sobre a rotina? Escreve aí. Nada supera a rotina. Isso é importante. Para a criança, para o adolescente, para o jovem com TEA, diagnosticado com transtorno do espectro do autismo, eu vou falar TEA que fica mais fácil para a gente entender, para mim não falar uma frase gigantesca. Então, a rotina é muito importante para ele. E a maioria aqui das pessoas que estão acompanhando estão aí inseridos no ambiente escolar. Então, imagina só, sobre a rotina. Vamos dar uma alfinetada aqui. Na presente gravação desse vídeo, que a gente está ao vivo, então já começa as aulas, algumas instituições já começaram. Isso vai ser muito importante a gente trabalhar sobre a questão da rotina. Porque imagina só, uma criança que nunca foi para a escola, que lá dentro de casa ela não tem horário para ir dormir e muito menos para acordar. Tem dia que vai dormir meia-noite, outro dia acorda meio-dia, tem dia que vai dormir 2 horas da manhã, no outro dia, se deixar, dorme a manhã inteira e a tarde inteira. Não tem horário para dormir nem para acordar. Beleza, tá uma bagunça aí. Ah, mas é porque ele é autista, Rodrigo. Vamos falar sobre isso. E aí também uma criança que lá dentro de casa, ele tem dificuldade em andar de roupa. Ele só anda de fralda, ainda nem foi feito o processo de desfraude. Ele só anda pelado, só pelado, no caso de fralda dentro de casa. Para um lado, para o outro, ele não coloca calçado, não usa chinelo, não usa meia, não usa tênis. Tem dificuldade sensorial em colocar roupa, algumas roupas se espeta ele, pinica, não é qualquer roupa, mas tem uma roupa em específico ainda ele consegue colocar para ir lá na igreja, para ir lá no templo, para dar uma visitinha, fazer uma visita lá para a avó. Então, mas raramente acontece isso. E aí, perfeito. Mas é uma criança aí também que só dentro de casa, só no celular, só lá trancadinho dentro do quarto, nem escuta barulho, porque lá é tudo abafadinho, não tem barulho, nada. Ele não vê outras crianças, não brinca, não tem função aí em específico para uma atividade, não consegue nem fazer repetições, ou seja, permanecer um tempo maior em uma determinada atividade, já dispersa com facilidade. Enfim, temos que trabalhar esses pontos. Para aí, não tem muita independência, autonomia, ele não tem horário para comer, não tem horário para fazer as refeições, no caso. E aí, perfeito. E aí, olha só, essa é a rotina dele, bem bagunçada. Bagunçada ou muito bagunçada é a rotina dele. Tá tudo certo, mas vai gerar um problemão. Por quê? Vai chegar o dia. Na verdade, chegou o dia. Segunda-feira, de manhã cedo. O pai, a mãe, já vai lá, já liga a luz do quarto, já abre a porta, já diz assim, filho, levanta aí da cama, vamos para a escola, tá na hora de levantar, hoje é dia de escola. Peraí, 6:30 da manhã, levantando, era o dia que ele, ou enfim, ontem ele dormiu até meio-dia, hoje seria um dia que ia dormir ali até depois do meio-dia, aí 6:30 da manhã levantar, ir para a escola, e já não gostei desse negócio, escola, já não gostei. E aí o pai começa, ó, vamos colocar essa roupa aqui, ó, coloca esse uniforme aqui, coloca esse casaco, coloca aqui o tênis. Mas você lembra que ele era uma criança aí com dificuldade sensoriais referente a colocar roupa. Também, alguns apresentam alguma dificuldade, não gostam de alguma cor em específico. Por exemplo, a cor do uniforme é verde. E ele gosta só de usar a cor azul no dia a dia. E aí já é uma cor que ele não está familiarizado. E aí o pai já coloca ali o casaco, coloca ali a calça, vamos colocar o tênis, e vamos lá, e toma um cafezão aqui, come um bolo, pega a criança, coloca no ônibus. Nunca andou de ônibus. Aí coloca no ônibus, aquele auê, o ônibus acelera, para, anda, para, e muita criança, e cada vez começa a entrar mais gente dentro do ônibus, começa a ficar apertado, uma lata de sardinha, e aí vai para a escola, chega lá naquele ambiente, aqueles muros altos lá, com uma cerca elétrica assim por cima, e aí cheio de criança, lá tem mais de 200 crianças, aquele auê, uma correndo para lá, outra para cá, barulho alto, e aí pega essa criança, coloca dentro de uma sala com uma professora, ou melhor, com uma pessoa estranha, pode ter 30 auxiliar ali, mas são estranhos. E aí, com várias crianças, com comportamentos, cada um tem o seu comportamento, um mais risonho, outro mais de fazer barulho, outro mais de fazer piadinha, outro mais... Enfim, cada um tem um certo comportamento, e aí ele chega ali e tem que ficar naquele ambiente.
Mas olha só, quantas informações aconteceu ao longo deste... Não, deste não, eu ia falar deste dia, mas destas horas. Das 6h30 da manhã até 8h30, 6h30, 7h30, 8h30, 2 horas. 1.500 informação. Você acha que essa criança, ele vai querer ficar dentro da sala de aula? Eu sei que alguns vão curtir isso, a minoria, tipo abaixo de 30%, mas mais de 70% precisa de uma adaptação escolar. Preciso ter um passo a passo. E aí, esses mais de 70% que precisam de uma adaptação escolar, eles chegam lá nesse ambiente escolar, que desde sair dentro de casa até ficar aqui dentro da sala de aula, teve muitos estímulos, excesso de informação, bagunçou todo o cognitivo, muitos se autodesregulam nesse contexto todo que acontece. E você acha que ele vai ficar ali até meio-dia, dentro daquela sala? Ele vai querer sair dali. E não é culpa da professora, não é culpa da escola em si, ninguém tem culpa disso. Mas se a gente voltar lá atrás, porque daí vai vir aquela culpa, a escola não está preparada, o professor não está preparado, tinha que ter mais estagiário, tinha que ter mais auxiliar, tinha que ter... Enfim, poderia estar eu e você lá para fazer uma adaptação escolar para esse aluno, mas eu digo que não ia dar certo. Poderia ter, enfim, poderia ter qualquer outro tipo de profissional lá, enfim, ter profissionais de todas as áreas para fazer a adaptação, não ia dar certo, porque bagunçou, foi muitas informações. E o que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer um planejamento. Para aí, eu não fiquei sabendo que ele vai para a escola amanhã. Eu fiquei sabendo aí no mínimo uns 2 meses antes. Então, cabe à escola, cabe ao profissional direcionar os pais. Pai, olha só, eu sei que seu filho tem essas necessidades, essas particularidades, já que a gente tem 2 meses aqui, ó, eu preciso trabalhar, porque da escola já pode antecipar. Opa, vai entrar no próximo ano, ali na série inicial, um aluno diagnosticado com TEA. Vamos fazer um diferencial aqui, vamos buscar um pouco mais de informação sobre esse aluno para a gente ajudar ele no ambiente escolar. E a gente fazer com que essa aula já comece agora. Esse ano letivo já comece agora, não daqui 2 meses. Por quê? Aí os profissionais que estão no ambiente escolar, eles vão direcionar, pai, ó, ele tem essa dificuldade com o horário, precisamos ajustar essa rotina, precisamos ajustar essa questão do uniforme dele. Enfim, vai direcionando os pais. E cabe aos pais entender que não é a escola que vai se virar. A escola se vira com meu filho. Não, precisa trabalhar em conjunto. A escola, a família, o profissional, a família, os terapeutas, a família. Tem que trabalhar aqui, ó, unido. Juntos somos mais fortes, é o que eu falei para você aí ao início desde o começo aí, nessa aula. E aí o que acontece? E aí eu já começo lá dentro de casa fazer uma preparação. Como que eu, Rodrigo Brunel, faria isso dentro de casa? Beleza, daqui 6 meses ele vai para a escola? Ok, o que eu tenho que fazer agora? Começar a ajustar essa rotina dele de dormir e acordar. E aí, no começo não tem rotina, então para aí, eu não vou fazer assim, até hoje ele dorme sempre meia-noite, 2 horas da manhã. Eu não vou pegar e colocar ele dormir 8 horas da noite. Não vou ser rigoroso e fazer isso. Eu vou fazer o seguinte, beleza, vamos criar um padrão aqui, ó, não podemos passar da meia-noite. Vamos colocar ele para dormir sempre meia-noite. Beleza, já não tem mais aquela situação de dormir 2 horas da manhã. No outro dia para acordar. Tem dia que acorda ali 10 horas da manhã, meio-dia, 2 horas da tarde, enfim, se deixar só dorme. Vamos fazer um padrão. Vamos acordar aqui entre 9h30 e 10h30 da manhã. Então, comece a estabelecer rotina. Isso durante 1, 2 semanas. Na próxima semana é o momento de acordar, de dormir 11 horas da noite, por exemplo, e acordar um pouquinho mais cedo. E aí você começa a ajustar tudo isso. Peraí, eu vou comprar um uniforme agora. Então, como ele gosta de ficar peladinho, ele só fica de fralda ali, eu já vou colocar a camiseta da escola para ele já ir se acostumando, ficar um pouquinho. Eu já vou deixar lá pendurado no quarto dele o uniforme da escola para todo dia que ele acordar, todo momento que ele estiver no quarto, ele já ir se familiarizando e se conectando e tendo essa conexão, porque ele só gosta do azul, não gosta do uniforme verde. Então eu já vou fazer ele ter essa familiarização aos poucos para chegar lá no momento da escola e ele conseguir vestir muito bem o uniforme, bater uma foto e postar um stories lá no Instagram. Mas tudo isso precisa um passo a passo. Talvez as primeiras semanas, talvez o primeiro mês, colocar aquela camiseta da escola, aquele uniforme que ele não gosta porque é feio, porque tem umas escolas aí que tem uniforme feio, né? Então, olha só, o Rodrigo falando mal aqui dos uniformes da escola. E olha só, então a gente começa ali, colocou a camiseta dele hoje. Ficou 30 segundos. Beleza, é o primeiro dia. O segundo dia vai ser pior ainda, ele nem vai querer nem colocar. Mas se a gente tiver essa persistência, começar a manter essa rotina, todo dia coloca e tira. Que fique 10 segundos, que fique 3 segundos.
mas daqui a pouco você vai colocar, ele vai ficar um pouquinho mais, porque já começou a ter essa rotina. Essa rotina fazendo todos os dias começou a se tornar um hábito. Então ele já entendeu que, pô, todo dia eu tenho que colocar essa camiseta, seja para fazer a refeição, seja para comer um almoço, dá um significado daí. Então, toda vez que ele vai tomar um café, ele tem que colocar o uniforme da escola. E aí depois de colocar ali a camiseta, agora vamos colocar uma calça, uma bermuda, vamos colocar ali o próprio tênis, a meia em si, e a gente vai fazendo essa preparação. Então eu começo a fazer essa preparação já lá dentro de casa. E aquela questão da própria socialização. Pô, se eu sei que ele tem dificuldade, matemática simples aqui, ó, matemática simples, eu não sou tão bom em matemática, talvez, nem precisa ser bom para a gente entender essa questão. Se o aluno tem dificuldade com a socialização, ele fica só lá dentro de casa, não sai para fazer nada, a mãe não leva no shopping, ele raramente vai na casa da avó, é só em casa, não faz terapia, nada. Você acha que vai dar certo pegar ele, colocar lá numa sala de aula com 30 alunos, colocar no ambiente escolar, ter mais de 100 alunos lá? Isso é inclusão. É inclusão na teoria. Na prática é uma merda, não vai funcionar. Desculpa estar falando isso, mas na prática não rola nesse formato. E aí o que acontece? Acontece que, para aí, daqui 2 meses ele vai para a escola. Vou tentar achar um amiguinho aqui para começar a vir aqui em casa, para brincar com ele, ou eu vou levar ele praticamente aí todo dia, ou alguns dias durante a semana, na casa aqui de um vizinho, para ele que tem um filho da idade dele, para começar a brincar, a ter essa conexão. Vou começar a pegar ele e levar lá para passear num parque, passear no shopping, começar a ver gente. E é isso que tem que ser feito. Mas eu sei que daí tem alguns pais que se empolgam, até mesmo alguns profissionais. Beleza, eu vou seguir aqui os ensinamentos do Rodrigo. Eu vou pegar ele hoje, já que hoje eu saí mais cedo do serviço aqui, eu vou pegar ele e vou levar lá no parque. Aí prepara ele e leva lá no parque. A pessoa foi empolgada. Aí chega lá, o parque tá socado de gente. É cachorro gritando, cachorro acuando, é pessoa correndo, é bike, é barulho de carro, enfim. Por quê? É um horário de pico. Aí o pai se empolgou, o profissional se empolgou em levar ali. E fez errado. E aí depois vai dizer que Rodrigo, seguir o ensinamento do Rodrigo não deu certo. Claro que não vai dar certo, vai ser pior ainda. Por quê? Tem que fazer toda uma preparação. Já que ele tem essa dificuldade, eu preciso levar ele para trabalhar socialização, para fazer um processo de escala, começando do simples, ou seja, primeiramente levar em um horário estratégico que, por exemplo, a gente está gravando essa aula agora é 3 horas da tarde. Então, 3 horas da tarde, aqui na região sul do Brasil. Então, a maioria dos parques não tem muitas pessoas. Vai estar cheio de gente, tipo ali, 6 horas da tarde, ali das 5h30 em diante, 5h30 até umas 8 horas da noite, vai estar cheio. Então, se eu levar agora, tem poucas pessoas. Então, isso é interessante para ele se acostumando aos pouquinhos. Daqui a pouco eu levo em um horário que tenha mais pessoas, daqui a pouco um pouco mais, e aí a gente vai escalando tudo isso. Então, se começar a fazer essa preparação, essa antecipação, tudo lá dentro de casa, isso vai ser bem importante para começar a desenvolver uma rotina, porque nada supera a rotina. Ele estava ali habituado àquela rotina dentro de casa, toda bagunçada, agora tem que seguir a risca, fazer algo em específico aqui para a escola, ir para a escola aqui, entrar 8 horas, sair meio-dia, ou entrar tarde, sair de noite, enfim, acaba fugindo da própria rotina. E quando a gente faz essa antecipação, essa preparação em conjunto com a própria família, aí sim o resultado ele acaba vindo, sendo mais satisfatório para o próprio aluno em si, e todo mundo sai ganhando, é o profissional que sai ganhando, é o pai que sai ganhando, todo mundo sai ganhando. Vamos lá, mais umas perguntinhas aqui, ó. Quero ver aqui as perguntas que o pessoal tá mandando aqui, que a gente vai respondendo aqui tudo, hein? Talvez um assunto aí também, porque a nossa aula aqui ainda tem mais assunto pela frente. Talvez um assunto, Rodrigo, fala sobre tal coisa, manda aqui nos comentários também. Eu vou ler aqui ó, o que o pessoal tá mandando. Vamos ver. Conseguimos desfraudá-lo com 4 anos de idade, boa tarde. Se não querer mandar nada aqui, você manda a sua cidade que você está falando, sua cidade e estado, isso é importante. Aí, ó, muito bacana. Vamos ler alguns comentários aqui, vamos ver algumas perguntinhas aqui, ó, que a gente já vai voltar aqui com tudo aqui, ó. E temos mais assunto aí pela frente aí, ó. Perguntinha. Vamos ver quem tem quem tem algumas perguntas aqui, ó. Pode ser algumas perguntas sobre o que eu já abordei até agora. Pode ser algumas perguntas sobre algum outro tema também. Coelho Neto, Maranhão, um braço para o Maranhão. Eu sou de Santa Catarina, recentemente eu tive em João Pessoa. João Pessoa, aí no norte, lugar bacana, praias bem legais.
Massapé, Ceará, Itaém, São Paulo. Bacana. Quem sabe daqui a pouco a gente já faz alguns eventos presenciais aí para o norte do Brasil aí também, ó. Levar o autismo na prática aí para mais pessoas, para pais, para profissionais, ajudar mais pessoas aí em todo o canto do Brasil. Que legal. Caxias, Maranhão. Vamos lá, quero ver de onde você está falando aqui, ó. Pessoal de Ceará, tem o Brasil todo aqui. São Luís, Maranhão. Bacana. Boa tarde, Rodrigo. As aulas de educação física, como manter o foco do aluno no meio de 35 crianças, quando a criança... Ó, olha só, aqui é uma pergunta bem provocante aqui, ó. Vamos ver. Vamos pegar aqui do Marcos. Boa tarde, Rodrigo. Nas aulas de educação física, como manter o foco do aluno no meio de 35 crianças? Perfeito, olha só. Rodrigo, mas eu não sou da área da educação física, Rodrigo, sou da psicologia, Rodrigo, sou da pedagogia, sou isso, aquilo outro. Vamos lá, eu estou trazendo aqui a ferramenta para você. Então, como é que eu posso manter aí o foco do aluno ao meio de 35? Então, tem um aluno com TEA, ao todo aqui são 35 alunos, e aí, como é que eu vou fazer ele ter um foco? Olha só, o pessoal que não me acompanha no Instagram, se você entrar lá no meu Instagram, @autismo na prática oficial, você jogar umas postagens lá para baixo, você vai ver que eu fiz a festa do pijama do tio Rodrigo, na época da pandemia. Fiz várias turminhas só com alunos diagnosticados com TEA. E aí teve turminhas que a gente tinha ali 14 alunos, 16 alunos, não conseguia colocar mais por causa do próprio ambiente em si. E ali foi um dia que eles entravam ali às 5 horas da tarde e o previsto era encerrar até às 10 horas da noite. Então tinha turminhas dos mais pequenos, dos maiores, tinha alguns ali que ficavam só a meia hora, tinha uns que ficavam um pouquinho mais, enfim, tudo bem personalizado diante da necessidade de cada aluno. Então, na faixa ali de 14 a 16 alunos, cada turminha que a gente fazia, era encontros semanais, então cada semana uma nova turma, no caso, como eram muitos alunos, e a gente estava, eu e mais 3 pessoas, para fazer toda a confraternização, fazer as brincadeiras ali com a garotada, e ali tinha autistas de todos os níveis de suporte, aluno verbal, não verbal, TDAH, TOD, enfim, tinha muitas situações adversas. E foi bacana, foi muito legal, a gente conseguiu fazer eles ter essa interação, essa socialização. Muitos pais falaram assim, Rodrigo, meu filho ele nunca foi convidado para uma festinha, foi a primeira vez que ele vai para uma festinha. Então isso é legal. Fizemos acontecer na prática. Então, parei, vamos pegar a situação aqui do Marcos aqui. Então, antes de mais nada, antes de eu pegar, como eu, Rodrigo Brunel, faria, ao invés de eu pegar esse aluno e chegou aqui para mim, tá aqui, tem um aluno diagnosticado com TEA, ao todo estou aqui com 35 alunos para fazer uma atividade. Como é que eu vou fazer ele ser participativo nas atividades? Porque se eu sair de perto dele, se eu soltar a mão dele, ele vai dispersar, vai para lá, para cá, enfim, como é que eu posso fazer isso? Primeiramente, eu faria, não sei se o Marcos assistiu a aula desde o início, onde eu falo sobre pré-anamnese. Então, o que eu faria? Primeiramente, uma pré-anamnese para conhecer esse aluno, para mim saber o que ele gosta, saber o que ele não gosta, o que ele está habituado em fazer aí no dia a dia, que tipos de atividades, que tipos de brincadeiras em si, para mim conseguir aí personalizar e até mesmo ter aqui, ó, cartas na manga. Cartas na mangas para prescrever atividade, onde eles possam estar executando em conjunto, cada um fazendo do seu jeito em si, mas conseguindo fazer atividade. Carta na manga para que se esse aluno ele dispersar, eu conseguir fazer com que os demais eles permaneçam ali executando as atividades diante dos meus comandos. E a carta na manga que esse aluno com TEA dispersou, eu vou fazer com que diante de um gatilho, seja 1, 2, 3, bate palma, ele já obedece, ele já consegue vir. Falei a palavra carrinho, ele já vem para perto de mim. Enfim, achar alguma estratégia, algum gatilho para quando ele dispersar, você conseguir trazer ele para fazer a própria atividade. Então, beleza. Aí, o que a gente precisa tá entendendo, tá estruturando nesse exato momento? Essa atividade que eu vou prescrever, todos eles conseguem fazer? Beleza, eles conseguem fazer, Rodrigo. Então, cada um consegue fazer no seu jeito. Um tem uma maior performance, outro tem uma performance menor. Perfeito, tudo certo. Então, eles conseguem fazer essa atividade. E aí, qual é a dificuldade? Quem tiver algumas dificuldades a mais relacionado a esse contexto, vai mandando aqui que a gente vai complementando e ramificando aqui toda a ideia. Então, aí, perfeito. Vamos imaginar aqui, Marcos, vou pegar aqui uma atividade. Eu quero fazer uma atividade aqui com esses 35,
que eu vou colocar aqui 10 bambolês. Então, eles vão pegar uma bola aqui dentro do carrinho do supermercado, uma bola de handebol, uma bola de borracha aqui, vão pegar a bola e vão abraçar a bola e vão caminhar entre o bambolê, ou vão fazer o pulinho de coelhinho ali entre o bambolê. Chegando lá no final, no 10º bambolê, vai pegar a bola e jogar. Alguns vão jogar, outros vão arremessar em direção ao gol. Não tem goleiro ali, então é só arremessar em direção ao gol. Arremessando, tem que pegar a bola, vir, colocar no carrinho ou ficar com ela abraçada para continuar o próprio circuito. Beleza, vamos imaginar que seja essa atividade. E aí, ok. Alguns alunos vão conseguir fazer com facilidade, outros não. Daqui a pouco já vai ter bambolê que vai para lá, outro bambolê que vai para cá. E aí, o que acontece? Talvez esse meu aluno diagnosticado com TEA, ele tem dificuldade na parte de noção de espaço, lateralidade, consciência corporal. Você coloca o bambolê, ele não tem uma boa mobilidade, ele já fica se arrastando os pés, fica derrubando ali tudo. E talvez a gente pode fazer um passo para simplificar. Como é que eu faria isso na prática? Já fiz isso também. Então, sigo ali com os bambolês. Aqueles que conseguem fazer com bambolê, eu posso seguir fazendo com os bambolês. O pessoal está fazendo. Beleza. Esse meu aluno com TEA, ele tem um pouco mais de dificuldade. O que eu posso adaptar? Eu já criei no formato de EVA. Bota o teu pezão em cima ali do EVA, recorta aqui, ó, faz um pezão de EVA. Recorta, e aí do lado do bambolê você faz outro trilho, outro caminho no caso, colocando os pés ao chão, vários pezinhos de EVA, tipo 10 pezinhos de EVA, e aí você ensina esse próprio aluno a pisar em cima de um pezinho, pisar em cima do outro, pisar num, pisar no outro, e arremessar a bola. Então, arremessar a bola. Talvez ele é um aluno que ele disperse com mais facilidade. Ou seja, ele nesse momento ele não tem uma certa paciência em esperar na fila. Se ele for esperar, quando você vê, ele já sai, já dispersa. Então você pode criar um caminho alternativo, que seja esses com os pezinhos, ou um caminho alternativo com o bambolê, e você colocar ele ali, ó. Aqui tá indo os demais alunos fazendo, caminhando e arremessando a bola, e ele faz, e você ensina ele, ó, a fazer o seguinte: caminhar aqui por esses pezinhos, chegar lá no final, arremessar. Pega a bola, volta de novo e vai. E vai fazendo repetições. E também é interessante, Marcos, para ficar mais tranquilo para você, eu utilizaria um relógio pedagógico, porque a maioria, uma das maiores dificuldades para quem trabalha com crianças e adolescentes com TEA é fazer eles terem interesse pela atividade, é fazer eles se concentrarem na atividade. Mas, por exemplo, vamos supor que esse seu aluno, ele diagnosticado com TEA, ele é verbal, e você fala assim para ele, ó, eu vou provocar você aqui, ó, você fala assim para ele, ó, olha só, você vai ter que pegar aqui a bola, caminhar aqui pelo bambolê, ou caminhar aqui por esses pezinhos, e, só uma observação aqui, porque senão daqui a pouco o pessoal já fica enchendo o saco aqui. Rodrigo, eu posso pegar os demais alunos e colocar ali caminhar nos pezinhos? Pode, faz isso. O que eu falei para você já desde o começo? Então, eu estou trazendo aqui as ideias e você usa o cococéfala e usa essas estratégias. Mas, voltando aqui, o que acontece? Você fala para o seu aluno, ei, você vai caminhar aqui nesse bambolê, você vai fazer essa atividade, chegando lá no final, arremessa. Aí, beleza, ele vai lá e faz isso com perfeição. Na sua mente, você acha que ele vai voltar, vai ir para a fila, vai fazer mais repetições. Mas você deixou um leque aberto, porque você falou para fazer essa atividade. Ele foi lá e fez. E aí você vai cobrar dele, não, tem que fazer mais. Mas espera aí, eu já fiz. Na mente dele, ele já fez, ele já cumpriu. Mas cabe ao profissional explicar quantas repetições, até que momento tem que ficar aqui permanecendo na atividade. Então, o que eu, Rodrigo Brunel, faria? Eu criaria um relógio pedagógico. Ok, ele está aqui nesse circuito aqui, caminhando no bambolê, pega, arremessa a bola. O que pode ser feito? Tem aqui nesse cesto 10 bolinhas, sei lá, bolinhas de tênis. Ó, pega aqui uma bolinha, caminha e joga. Pega aqui outra, caminha e joga. Quando terminar as bolinhas, acabou a atividade. Aí você pode dar uma caminhadinha que depois volta para outra atividade. Aí sim começa a ficar, tem uma certa regra. Porque ele vai entender quando termina a atividade. Vai ficar mais específico para você. É isso que eu quero que os profissionais façam. Sejam mais específicos. Então, explicar para o aluno quando que termina a atividade. Porque se eu pegar aqui, ó, de apanhado geral e todos os exemplos aí dos profissionais que participam aí do Autismo na Prática, que é um treinamento online que eu tenho, participo dos meus eventos, participo aí das minhas mentorias, o que acontece? A maioria dos profissionais deixa um leque aberto. Falou para o aluno, ó, vai lá, pega a bola e arremessa lá na cesta de basquete, falando de educação física. Pega a bola e faz isso, pega isso e faz aquilo outro. Ele vai lá e faz e dispersa.
Aí o profissional fica puto da vida porque o aluno não volta ali para fazer mais. Mas só que o que acontece? O aluno, ou melhor, o profissional não foi específico. É preciso fazer ele entender até que momento que eu tenho que ficar aqui fazendo essa atividade pulando, essa atividade de pular corda, quantas caminhadinhas eu tenho que fazer nesse bambolê, quantas bolas eu tenho que arremessar aqui na cesta de basquete, para depois sair daqui, para depois ter uma outra atividade, ou para depois ter uma recompensa. Quer ficar, sei lá, caminhando para um lado e para o outro, que seja. Ou ficar ali, segurar um leãozinho em mãos, segurar um carrinho em mãos. Então, isso é interessante, ser bem específico para a gente poder aí cobrar e não ficar frustrado. Por quê? Ele não, você combinou com ele, tem que fazer aqui as 10 repetições. Ei, Pedrinho, olha só, falta mais 2. E com o tempo ele vai entender isso, porque à medida que ele vai caminhando e arremessando a bola lá no gol, lá na trave, tá acabando aqui as bolinhas aqui, ó, na cesta, dentro do balde. Opa, tem mais uma. Então quer dizer que se eu ir lá e voltar e pegar isso aqui, acaba. Tá estimulando o cognitivo dele, não só o desenvolvimento motor. Tá fazendo com que a concentração dele melhore também. Então esse é um exemplo para a gente colocar em prática. Coloca em prática, para não deixar o leque aberto. Quanto mais específico, melhor vai ser o resultado aí do pessoal. Vamos ver mais algumas perguntinhas aqui, ó. Mais algumas perguntinhas. Boa tarde, tá do Ceará. Bastante gente do Ceará, que legal. Vamos ver aqui. Boa viagem, por favor. Dicas de aulas de língua estrangeira. Uma explosão de conhecimento. Vamos lá, vamos lá. Preciso com urgência. Bacana. Pessoal, olha só um detalhe aqui. O assunto autismo, ele é um tema muito amplo. É muito amplo. Você aborda um assunto, ali já surge ideias para ramificar, ali já surgem muitas dúvidas, porque é um negócio muito individual. Olha só esse detalhe. Você pega um aluno diagnosticado com TEA, beleza, ele é diagnosticado com TEA, TOD, TDAH, ele tem a idade tal, ele é não verbal, enfim. Você pode pegar um outro aluno que tem esse mesmo diagnóstico, mas eu garanto para você, o que funcionou com esse, não vai funcionar com aquele. Talvez, e muitas pessoas acham que, Rodrigo, mas eu tentei aqui com um aqui, fiz aqui, deu certo. Talvez algumas coisas ainda vai dar certo, mas eu falo para você que chegou um aluno para mim, é tudo muito novo. Chegou o segundo aluno, é tudo muito novo. Atendi ali 80 alunos, chegou mais um, e é tudo muito novo. E geralmente aquilo que eu vou fazer com aquele novo aluno, aquilo que eu fiz ali com os 80 alunos que eu já atendi, não vai funcionar com ele. Eu tenho que criar outras estratégias, talvez tenha que começar do zero, até criar um vínculo de conexão diferente. Então, muitas pessoas também se prendem nesse padrão. Ah, Rodrigo, eu já tentei aí de tudo e tal, eu já coloquei em prática o que eu aprendi aí, que deu certo lá com outros, aqui não tá dando certo. Vamos lá, vamos adiante, vamos achar outras alternativas. E olha só, eu sei que é muito comum essa questão de tentar aí diante do TEA. Ah, Rodrigo, eu já tentei uma vez, não deu certo. Coitado de você, né? Tentou uma vez, nossa, que dó eu tenho de você, né? Ei, tem que tentar mais. Talvez aí não vai ser na segunda tentativa que vai dar certo, não vai ser na terceira, talvez vai ser lá na 17ª tentativa que vai dar certo, que você vai conseguir o resultado. Mas você não vai olhar assim, nossa, eu tentei, não deu certo, eu sou incapaz. Não, você vai olhar aqui. Eu tentei reverter essa situação de crise, eu tentei fazer com que ele tivesse interesse nessa atividade, eu tentei usar essa estratégia, mas pelo menos eu sei que essa tentativa, essa estratégia não deu certo. Então, beleza, essa aqui eu sei que não deu certo, então deixo aquela de lado, eu vou tentar outra. Leva para esse lado, vai ficar mais prático, vai ficar mais legal. Pessoal, olha só, como eu falei para você, é um assunto muito amplo, aí, eu posso ficar aqui tranquilamente com você aqui, sei lá, semanas aí, abordando vários assuntos sem repetir o tema em si, porque tem muita coisa bacana. Nosso tempo aqui é curto também. Espero de alguma forma ter contribuído aí para o desenvolvimento de vocês, para o crescimento profissional. Mas calma, daqui a pouco a gente vai voltar com algumas perguntas e respostas. Então, olha só o que você vai fazer nesse exato momento. Deixa aqui nos comentários uma pergunta. Capricha. Ah, Rodrigo, quer deixar 2 perguntas? Tá, deixa 2 perguntas. Aquela velha história lá. Você fala ali para o aluno fazer atividade dupla. Professor, pode ser em trio? Então eu deixo você fazer 2, 3, 5 perguntas aqui. Eu deixo à vontade. Faz aqui a perguntinha. E já na sequência eu volto aqui para estar respondendo algumas perguntas e vai ser bem interessante. Tomara que eu consiga selecionar a sua pergunta aí, porque são várias aqui, para poder ajudar você com exclusividade. E depois também você vai lá e acompanha no meu canal no Instagram, @autismo na prática oficial. Então agora a gente vai para um intervalo e na sequência eu volto com perguntas e respostas. Capricha aí na sua pergunta
aí nos comentários. Então vamos lá, vamos chamar um intervalo. Voltamos então agora com perguntas e respostas. Muitas perguntas aí, muitas dúvidas e vamos lá. Vamos começar aqui pela primeira perguntinha aqui. Perguntinha na tela.
Ó, o Marcos. Rodrigo, tem um aluno autista, ele é calmo, fechado no próprio mundo e com um tempo próprio. Como conseguir encaixar um atendimento personalizado que ele se deixe aprender? Olha só, Marcos, eu não vou ensinar para você sobre a atividade em si, mas vou pegar um exemplo aqui, ó, isso acontece muito com os adolescentes. Esse exemplo até tem um depoimento da mãe dele, a Andresa, lá no meu Instagram, recentemente, o Brian. O Brian, quando começou a fazer as atividades, com 13 anos de idade. Então, olha só a situação. 13 anos de idade, ele é muito quieto, não abria a boca para nada. Para você colher uma palavrinha dele, muito difícil, nenhum interesse em estar fazendo as atividades. E aí, no primeiro dia, ele chegou assim, que saco. A mãe dele ainda falou assim, Rodrigo, ele falou assim, que saco, vim aqui fazer atividade e tal. Então, ele bem fechado no mundo dele, bem quietinho, dificuldade com socialização. E assim, tá. Se eu pegar e trazer ele direto para uma atividade, não vai dar certo. Vai gerar um bloqueio maior ainda. Até o pai dele um dia mandou uma mensagem assim para mim, Rodrigo, como é que eu faço para ter uma conexão maior com ele? Daí eu ensinei para ele, até vou ensinar aqui para vocês, que isso foi bem importante. Então, o que eu fiz? Aí eu fiz assim, ó, primeira coisa, aí mostrei o meu espaço ali, apresentei ali para a mãe, tudo certinho, ele estava ali junto, ele não teve muito interesse, e aí eu peguei, me aproximei dele e falei assim, ó, aqui tem esses materiais, tem isso, eu apresentei o espaço, aqui a gente vai fazer as atividades, mas aqui também vai ter algum dia que eu quero que você me ajude a treinar, a fazer algumas atividades aqui também, porque, olha só o que eu falei, porque eu tô aí aprendendo a jogar um jogo, agora eu não lembro o nome do jogo, eu falei o nome de um jogo, eu tô aprendendo a jogar um determinado tipo de jogo e eu tô querendo fazer uma manobra aqui, subir em cima dessa caixa e pular igual um personagem tal faz lá no jogo. Por que eu E aí, quando eu falei isso, ele assim, tu joga? Ele virou o pescoção assim de lado assim, tu joga? Eu assim, tô jogando aí, tô aprendendo. O olho dele brilhou, ele começou a falar comigo. O que eu fiz? Voltei lá na pré-anamnese e busquei entender aquilo que ele faz no dia a dia. Ou seja, ele ficava só lá dentro do quarto, só jogando determinado tipo de jogo. Eu dei um Google, pesquisei sobre esse jogo, peguei umas palavras-chave, entendi o contexto ali e eu trouxe para minha linguagem para gerar conexão com ele. E aí, beleza. E aí eu comecei a falar com ele sobre a questão do jogo. E aí eu trouxe ele próximo à caixa e falei assim, cara, lá no jogo tem essa manobra aqui, ó, que sobe em cima de uma caixa aqui e pula. Daí ele falou assim, não é prédio. Eu assim, é um prédio, mas eu vou tentar aqui nessa caixa aqui, ó, para subir aqui. Aí ele já foi me corrigindo ali, né, já foi se soltando. Aí eu vou subir aqui em cima dessa caixa para poder estar pulando e, enfim, foi um dia bacana, eu não fiz muitas atividades com ele, no primeiro dia fiquei só conversando praticamente, mas foi uma conversa, tipo, inimaginável, digamos assim. Então a gente conseguiu ter uma conexão muito bacana. Daí eu vou assim, não, no próximo dia vai ser as atividades em si. E aí eu sabia que ele, na escola, foi a fundo para ver o que ele gostava mais, na escola ele jogava xadrez. E aí no próximo dia, quando ele chegou, a gente começou a conversar ali também sobre a questão de jogo, ter essa conexão maior, e aí eu peguei e trouxe um jogo, um tabuleiro de xadrez, deixei lá no cantinho. E eu assim, cara, olha só, eu falei pra ti na aula anterior que eu tô aprendendo ali a jogar uns jogos, depois tu passa uns códigos ali pra mim também, e pra me ensinar um pouco mais. E aí, eu tô aprendendo aqui também, cara, eu quero aprender aqui sobre jogar xadrez. Aí ele falou assim, tu joga xadrez? Eu assim, jogo, vem cá, olha aqui meu tabuleiro. Aí eu mostrei, eu assim, cara, mas eu jogo bem xadrez, né? E aí o que acontece? Eu assim, cara, eu não sei jogar xadrez, tu sabe jogar isso aqui? Ele assim, eu sou bom. Eu assim, tu me ensina? Daí, pegamos, colocamos o tabuleiro ali certinho, jogando xadrez. Enfim, a gente ficou umas 3 semanas jogando xadrez ali durante boa parte da aula, então ele ficava 1 hora comigo, então durante os 40 minutos jogando xadrez, e aí no finalzinho assim, vamos fazer um alongamento, vamos fazer uma caminhadinha, vamos fazer isso, aquilo, outro, e ele numa boa. Até que chegou um momento ali, quer dizer, já chegou o momento, mas tá lá o depoimento na minha rede social, a mãe falando assim, Rodrigo, hoje ele vai para festas, que já é adolescente, vai para festa com os amiguinhos da escola, ele já conversa no telefone, porque antes ele pedia para a mãe ligar para o fulano para falar alguma coisa via telefone, ele já tá se socializando mais, já tá se conectando, e a partir daí eu comecei a fazer, tipo, nas atividades eu fazia da seguinte forma, fazia um circuito funcional, mas eu colocava ele para me treinar, eu falava assim,
ô Brian, olha só, o que tu vai fazer aqui pra mim aqui, ó, prepara um circuito aí. Daí ele assim, vou fazer bem difícil eu pegar pesado contigo. Também lá na rede social, no Autismo na Prática Oficial, tem uns vídeos dele me treinando. Aí ele mandando, acelera, corre, e ele gravando ali no vídeo, né? E aí o que eu fiz? Eu fiz essa troca, dei essa moral pra ele ser o meu professor, ser o meu treinador. E ele ficou aqui já empoderado. Antes ele vinha aqui, ó, todo fechadinho, agora ele assim, acelere, ele falando grosso e tal. E aí chegava um momento que agora é a tua vez. Então a gente tinha uma troca. Ele me treinava, depois eu treinava ele. Então o que eu fiz aqui? Busquei trabalhar uma linguagem de conexão com aquilo que ele está habituado a fazer no dia a dia, ou seja, o jogo eletrônico. Então eu trouxe para o meu contexto, peguei a questão do xadrez que ele jogava lá dentro da escola, ele gostava de jogar, e eu trouxe ele como o meu treinador, dando essa moral para ele, e depois na própria atividade coloquei ele para ter essa moral de me treinar, de pegar pesado, e eu fingindo ali, pô, não tô conseguindo fazer, tô cansado, vai ali, mostra para mim como é que tem que fazer aquela atividade. Então foi uma conexão muito bacana e um resultado muito legal. E fica aí a dica para os profissionais, então, tá colocando em prática tudo isso e gerando essa conexão que é muito importante. Vamos lá para a próxima perguntinha aí. Vamos ver. Um abraço aí, Valderes. Tá sempre aí comentando aí, bacana, cara. Gratidão aí, ó. Foi uma das primeiras pessoas a comentar e tá aqui até o finalzinho, cara. Um abração aí para você. Vamos ver aqui a Joelma. A ideia da anamnese para saber das coisas que gosta ou não. Você poderia disponibilizar esse questionário? Poderia disponibilizar sim. Tem alguns formatos aqui que a gente pode estar fazendo, Joelma. Se a gente voltar lá ao início da aula, lá nos minutos iniciais, eu explico ali como você pode estar construindo aí, como você pode estar personalizando, eu trago essas ideias também. Eu tenho um arquivo já baixado, que é o pessoal que acessa o Autismo na Prática, que são os profissionais, são os estudantes. Então lá o pessoal tem acesso à anamnese, tem acesso à pré-anamnese, questionários, termos de contrato de serviço, termos os contratos de prestação de serviço, os termos de aplicação, enfim, tudo ali para o pessoal já utilizar, tem lá esse material também. E aí o pessoal, então, que tiver alguma dúvida, faz o seguinte, que querer esse material, vai lá no Instagram e manda uma mensagem para mim, @autismo na prática oficial. Rodrigo, aquela anamnese lá, Rodrigo, aquela pré-anamnese. Rodrigo, manda aqui o material aqui para mim. Então faz isso, vai lá, manda uma mensagem para mim e a gente disponibiliza aí alguma coisa aí para você. Vamos para o próximo. Betânia, Rodrigo, como trabalhar as questões do não para a criança autista não se morder? Tá, sobre o não eu falei ali, sobre aquele exemplo da maçã verde, que choveu maçã verde por aqui, mas aqui, o que eu vou trazer aqui, Betânia? Eu vou abrir um leque, vou trazer sobre a questão do morder, porque o não eu já falei ali, lá ao meio dessa aula, então o pessoal volta lá de novo, lá no meio da aula, o pessoal que pulou lá essa etapa e assiste sobre o não, como lidar com o não, como lidar com essa própria emoção. Então aqui sobre o morder, o que acontece? Hoje tem muitas crianças, principalmente os mais pequenos, antes da gente entrar no assunto, tem muitos profissionais aí que ficam frustrados, Rodrigo, ele me mordeu. E a primeira mordida sempre dói. Talvez você, quando era pequeno, eu também, a gente mordeu aí uma outra pessoa. Então, isso é natural da própria criança, mas ok, uma fasezinha, né? E aí, o que acontece? A gente vai falar agora sobre a questão do TEA. Então, uma criança, um adolescente que ele morde, ele se morde, se automutila, no caso, ele morde outras crianças, ele morde o profissional, morde o pai, morde a mãe. Então, o que eu fiz aí na prática, no dia a dia? Porque eu recebi um aluno com 11 anos de idade e se você piscasse o olho, ele já vinha aqui, grudava aqui, ó, ele grudava no seu braço, ele queria, onde desse para morder, ele vinha para morder, aí você, ou outras pessoas. Às vezes, e raramente, ele se mordia. E aí, o que acontece? Era uma situação tanto de felicidade, quando ele ficava feliz, ele vinha para morder, quando ele ficava frustrado, ele vinha para morder, então dois extremos, ou era quando estava feliz, ou quando estava numa situação aí de crise, de agitação, uma coisa que não saiu como combinado, aí ele mordia também. Então, o que eu fiz que deu certo? Começamos a direcionar um local para ele morder, que daí eu pedi ali para a mãe comprar uma espécie de mordedor, que é um cordãozinho, certo? Pendura aqui no pescoço, é como se fosse uma borracha, aquela borracha escolar, um pouquinho mais compridinha, só que mais resistente no caso. Aí ficava aqui, bem bonitinho, era de bichinho ali, desenhozinho, ficava aqui. E aí quando ele vinha para morder alguém, seja no dia a dia o pai, a mãe, ou o profissional, ou outra criança, então quem estava próximo já fazia com que
já pegava, na verdade, aquele mordedor e colocava na boca dele. Então, por exemplo, ele vinha aqui para morder aqui, ó. Quando ele vinha para morder, por exemplo, em mim, já pegava o mordedor e colocava na boca dele. E a gente começou a treinar o cérebro dele, porque para o cérebro dele entender que quando tá com aquela gana, aquela necessidade de morder, o local ideal de morder é no mordedor. Pega aqui e morde. E até que chegou um momento que ele mesmo pegava esse mordedor e ele mordia. Então ele parou de morder as outras crianças, parou de morder as outras pessoas, porque a gente foi específico. É a mesma história ali da própria atividade. Quando que termina a atividade? Que foi um exemplo que eu citei aí recentemente. Então aqui eu faço ele entender que aqui no mordedor é o local específico para morder. Não é no braço do pai, da mãe, do profissional. Então a gente pega todo esse contexto e começa a canalizar para um local específico, o morder aqui nesse próprio mordedor. Deu muito certo isso aí. Fica aí a dica para os profissionais aí, também para os pais. Vamos lá, mais uma perguntinha. Rose, é justo manter o TEA... isso aqui é polêmico, Rose. Rose, será que a gente responde isso aí? É justo manter o TEA a tarde inteira numa turma de inclusão quando ele não acompanha? Rose, olha só. Aqui eu vou voltar uns passinhos atrás. Por quê? O que acontece? Eu falei sobre a própria rotina. A gente vai pegar o assunto da rotina, vai trazer aqui. E outra questão, tanto principalmente pela questão dos pais, mais pelos pais. Então, não quero que os pais levem a mal aqui. Mas é o que acontece aí na própria prática em si, né? A escola tem que se virar. O meu filho, ele vai entrar aqui na sala de aula 1h da tarde e vai sair às 5h da tarde. Vai ficar aqui 1, 2, 3, 4, 5. Vai ficar aqui 4 horas. Se o pessoal lá não está preparado, que ache gente preparada. A escola tem que se virar. O meu filho tem que ficar lá e ponto final. É lei. Tá, mas peraí. Vamos utilizar a lei para defender essa criança e vamos utilizar essa questão de, eu digo que é um pouco de arrogância, porque a criança não está preparada, ela não tem uma rotina. Até ontem vivia debaixo da saia da mãe, vivia só dentro de casa, não ficava longe dos pais, não ficava longe, nunca saiu dentro de casa, não faz nenhuma terapia, nada. É uma criança que precisa fazer uma adaptação escolar. Então, peraí, se eu colocar ele para ficar 4 horas aqui na sala de aula, aqui nesse local de inclusão, se eu falar para você que talvez ali na primeira semana, talvez no primeiro mês, vai ter que colocar ele só meia hora. É adaptação. A gente precisa pensar aqui, ó, em 6 meses. Eu penso aqui em 6 meses, no prazo de 6 meses. Se eu forçar aqui, ó, no primeiro dia, presta atenção nisso, se eu forçar aqui no primeiro dia e deixar ele 4 horas, talvez nos minutos iniciais ele vai render, mas depois no final ele já vai ficar de saco cheio, já vai querer sair dali, já vai ficar todo estressado, vai começar a fazer todo um efeito rebote. É o mesmo exemplo da questão do remédio. Então tem remédio aí, se não for prescrito de maneira certa, não tô falando remédio para TEA. Então tem aquele remédio que ajuda, mas tem aquele remédio que depois começa a dar um efeito rebote aí e acaba entrando numa decadência pior ainda. Então aqui é o mesmo efeito rebote. Começa aqui, ele rende ali durante 10 minutos, 30 minutos, ou 1 hora que seja, mas já é o limite dele, tá na hora de ir para casa, porque sempre ficou debaixo da saia da mãe. Então o que acontece? Mas é lei, ele tem que ficar ali nesse local 4 horas, eu tô pagando para isso, para ele ficar 4 horas. E aí beleza, eu fico forçando um dia 1, 2, 3, eu te garanto aqui, ó, olhando para você, nos seus olhos, que vai dar 6 meses, vai chegar aqui, ó, no 6º mês, a ladainha vai ser a mesma. Dele não querer ficar lá naquele ambiente, dele ficar só 10 minutinhos, já querer sair. Na verdade, ele nem vai... Quando fala em ir para lá, ele já vai se tremer todo. Eu não quero ir para lá. De novo, aquela pressão, a mãe cobrando, o pai cobrando, de novo a professora ali tentando forçar eu a fazer atividade. Vai acontecer isso, vai passar mais 3 anos, vai ser a mesma forma. Mas... se eu pegar o aluno número 2, que tem a mesma característica, e vamos dizer que é igualzinho, eu não gosto dessa questão igual, mas só para você entender uma comparação aqui, para a gente trilhar 2 caminhos. Caminho número 1 vai dar 6 meses, não vai dar certo. Então, o caminho número 2, o que a gente faz? A gente pega esse aluno, beleza, ele só fica lá dentro de casa, tá com dificuldade de conexão, de socialização, tem que trabalhar alguns pontos específicos. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar ele aqui, ó, primeiro dia, ou melhor, primeira semana, 2 semanas, que seja 1 mês, ele vai ficar só meia hora. Beleza, eu tô pensando aqui há 6 meses. Meia hora ali no primeiro mês. Aí, segundo mês, vamos aumentar, vamos deixar 1 hora. Tá indo bem, tá fazendo mais coisas, tá rendendo. Terceiro mês, 1h30, 2 horas. Pô, agora já chegou aqui em torno do 6º mês, ele já tá ficando ali a tarde inteira, a manhã inteira.
E dali para frente está sendo só sucesso. Mas só que a gente começou a criar uma rotina, fazer ele entender que ali ele vai ficar para fazer as atividades, depois ele vai para casa, tá tudo bem, vai ver a mãe não deixou ele ali, a mãe não abandonou, tá tudo certo. Então a gente vai acostumando aos poucos. Isso é importante. Mas tá tudo bem. Se o pessoal não querer fazer nesse formato número 2, faz o formato número 1, vai continuar passando perrengue, vai passar ano e ano, mês e mês, e não vai chegar a nenhum resultado. E não é ficar batendo de frente, não é querer pegar um aluno aqui, colocar ali, fica ali o dia inteiro. Não é assim que vai funcionar. É tudo adaptação. Um exemplo aqui para a gente encerrar essa questão de adaptação aqui, ó. Por exemplo, não sei se você pratica atividade física, então eu sou da área da corrida. Se você não pratica, ou se você pratica, por exemplo, se você não pratica, eu não vou chegar e falar para você, ei, vamos correr uma maratona, ou seja, 42 quilômetros hoje ao meu lado. Ah, Rodrigo, não, vamos correr. No outro dia você não vai nem sentar na privada, você não vai nem conseguir caminhar, vai estar todo dolorido e talvez vai machucar você, vai lesionar você. Mas se eu começar aos pouquinhos aí, vamos começar com uma caminhada, daqui a pouco você já está bem na caminhada, vamos correr 1 quilômetro. Quando você vê aí, em um período de 1 ano, você está correndo os 42 quilômetros. Mas se eu tivesse forçado lá no começo, você ia estar com várias lesões. Você não ia chegar a lugar algum. E assim, a adaptação aí para o meio escolar, para um trabalho de inclusão. Pega esse exemplo da maratona, que isso aí já define muito bem. Quando você for correr, quando você for caminhar, você vai entender que, caraca, o pessoal está fazendo lá com o meu aluno lá, querendo forçar ele a ficar naquele ambiente lá, aquele tanto de hora, mas ele não está preparado. Igual eu não estou preparado nesse exato momento para correr 42 quilômetros. Corro só 5, por exemplo. Então não sei a sua realidade aí. Então pega esse exemplo que vai ser muito bacana aí para você entender todo esse contexto. Temos mais alguma pergunta? Vamos ver. Rosângela. Boa tarde. Fala aquele de São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo, ano passado eu fui aí. Minha questão é sobre a adaptação de criança pequena. Adaptação de criança pequena. Rosângela, esse exemplo que eu citei aqui da maratona, de fazer com que a criança fique ali um período maior de tempo, seja no ambiente escolar, ou seja aí com você fazendo atividade. Então, por exemplo, os meus alunos, eles ficam, no caso é 1 hora comigo, né? Mas tem alunos que 1 hora já é como se fosse uma semana. Então, no começo ele vai ficar só 15 minutos, já é o suficiente, já rendeu, já fez o que tinha que ser feito. Mas com o tempo aí, uns 3 meses, ele já consegue ficar aí 1 hora. Então, essa questão do aluno em situação de crise, coloca mais uma vez a perguntinha aqui para o pessoal ver aqui. Da Rosângela, daí deixa aqui o pessoal ver. Então, o que acontece? Essa adaptação, a gente falou aqui, eu falei sobre essa questão da própria rotina escolar em si, que a gente precisa fazer assim aos poucos, no caso, não vai deixar o aluno o dia inteiro na própria escola, no começo tem que começar ali, talvez uma meia horinha, depois 1 hora, vai escalando esse processo. É igual construir um prédio, então começa aqui fazendo o primeiro andar, depois 2, 3, quando vê já tem 8, 10 andares ou até mais. Então tem que fazer nesse formato, respeitando a individualidade de cada criança. Não é aquilo que você quer, não é aquilo que está na lei, não é aquilo que o pai quer e tal. A gente precisa olhar, mas tem a lei. Foda-se a lei, desculpa falar isso. Sei que algumas pessoas defendem, mas a gente precisa olhar de forma individual. É que o pessoal não está olhando para essa individualidade da própria criança, do próprio adolescente, enfim. E aí, sobre a questão de crise. Eu até queria colocar aqui novamente a pergunta para mim ler aqui mais uma vez aqui. Vamos ver se o Natanael consegue colocar aqui. E aí, como lidar com a adaptação da criança em crise? Agora fugiu aqui a pergunta, mas eu acho que eu já vou conseguir aqui canalizar. Deixa eu ver aqui se ele consegue colocar aqui para mim aqui. Tá, sobre ali a crise ali, se a Rosângela tá aqui, ela vai mandar aqui de novo aqui, a perguntinha ali, que eu gostaria de ver mais uma vez. Rosângela, você tá por aí? Ah, perfeito, aqui ó. Minha questão é sobre a adaptação da criança pequena, como agir nos momentos de crise. Beleza, sobre a adaptação da criança pequena, como agir no momento de crise. Então, o momento de crise, como eu falei, agora sim, valeu aí. Agora sim, como eu falei ao início dessa aula sobre a pré-anamnese, então vou pegar um exemplo aqui, ó. Eu fiz uma pré-anamnese com um aluno para conhecer ele, os detalhes dele, aquilo que ele gosta, aquilo que ele não gosta, que isso não é importante para mim somente para prescrever a atividade, mas é importante para eu fazer com que situações de crises evitem de acontecer. Então, isso é muito importante. Então, por exemplo, teve um momento que vou pegar esse mesmo aluno aqui, ó. Quando eu fui fazer atividade com ele nos momentos iniciais, então eu sabia que ele tinha medo de balão.
Então, eu tinha ali balão no meu espaço, certo? Eu tinha balão. E aí, o que eu fiz? Eu sei que ele tem medo, tem trauma. Não é no primeiro dia que eu já vou fazer ele resolver esse medo. Vou deixar para uma aula, na próxima aula. Primeiro, eu quero gerar essa conexão. Então, se ele entrasse ali e visse o balão, possivelmente ele ia entrar em situação de desespero, situação de crise em si, não ia querer ficar naquele próprio ambiente. Então, opa, eu antecipei uma prevenção de uma crise. Então, isso é importante. Você ter aqui, ó, informações, coisas que levam o aluno a ter uma crise, por exemplo, entrar numa situação de birra, entrar numa situação adversa. Então, você tem aqui, ó, que são essas situações que ele gosta, situação que não gosta. Então, por exemplo, ele não gosta de ser contrariado. Aí você fica batendo boca com ele, fica batendo de frente, fica contrariando ele vai entrar numa situação de crise. Tá aqui, a mãe falou, ele não gosta de ser contrariado. Então, parei, eu tenho que lançar uma outra estratégia para me conectar com ele, porque se eu agir dessa forma, eu vou fazer com que ele tenha uma crise. Então, parei, vou trabalhar prevenção. Ele tem medo de balão, então parei, não vou não vou fazer atividade agora com balão, não é o momento, porque se eu utilizar, vai ter uma situação de crise, vai ter um medo, talvez ele não vai nem querer ficar aqui, talvez ele nem vai querer olhar para você que é profissional. Ah, nossa, a professora lá deu um balão para mim, ela nem sabe que eu tenho medo de balão, ela veio aqui forçando, faz isso com o balão, faz aquilo outro, então não vai dar certo. Mas se você fez essa prevenção, aí foi sucesso. Mas eu tenho um exemplo aqui bem bacana de um aluno que, esse mesmo aluno no caso, né, que eu estava fazendo as atividades com ele, foi tranquilo primeira aula, segunda, consegui reverter muitas situações de crise, mas é um aluno que tinha muitas crises no dia a dia em casa, crises no dia a dia na própria escola em si, então estava sendo muito difícil e um dos desafios maiores era lidar com esse comportamento dele, lidar com esse desafio dele. Então, qualquer coisinha já entrava numa situação de crise. E aí, justamente nesse dia, ele começou fazendo atividade comigo durante 2 horas. Mas ele ficava bem ali, ficava 2 horas comigo, tranquilo, nas semanas iniciais. Mas teve um dia que a mãe veio na correria, deixou ele ali e tal, e aí deu alguns minutinhos, deu tipo 5, 10 minutinhos, nem isso, ele já começou a entrar numa situação de crise. Aí eu pegava aquilo que ele gostava, tentava amenizar a situação, colocava uma musicazinha, nada dava certo, pegava lá um carrinho para brincar com ele, que ele gostava muito, não dava certo, tentava isso, aquilo, outro, ele vinha no meu colo, se encatarrava todo, nada estava dando certo. Tentei 1, 2, 3, 11, 12, 13, 17 tentativas. Isso já tinha passado uns 40 minutos, foi uma das crises mais longas que eu vivenciei ele. Teve outras bem difíceis aí também, agressividade, enfim, mas essa passou de 40 minutos aí. Para ser mais específico, deu 46 minutos, contabilizado no relógio. Aí tentei de várias formas para resolver essa crise, ele vinha no meu colo, me abraçava, chorava, se encatarrava. Aí eu assim, tentava de tudo, eu assim, poxa, o que não tá fechando aqui? Tem alguma coisa aí, talvez alguma coisa no próprio estômago dele, intestino, comer alguma coisa, não tá dando certo, e a mãe não tava ali, e eu, no caso, numa situação ali, nessa situação, como eu vi que o aluno chegou próximo ao extremo, aí no momento a mãe, ninguém podia vir ali para acudir, então nem sempre a mãe vai estar ali. Eu também, em última ocasião, mãe, ó, tem perrengue aqui, ajuda aqui. Em última ocasião, eu ligo para a mãe. Então, nessa situação, eu vi que chegou ao extremo ali, mandei uma mensagem para a mãe. Até antes, a gente já tinha mandado a mensagem. Mãe, ele acordou bem? Tá tudo certo por aí? Ela assim, não, tudo bem. Minha assistente tinha mandado a mensagem. E aí, beleza. Aí eu assim, beleza. A maioria das crianças aí, dos alunos que eu tenho, eles gostam de água. São uns patinhos. Aí no meu espaço tem um box de chuveiro, no caso, né? Tem ali um chuveiro, aí o banheiro certinho. Aí assim, vamos tentar aqui, 18ª tentativa, vamos colocar ele no chuveiro. Aí ele estava no meu colo, aí peguei, abri a porta ali do chuveiro. Quando eu abri assim, ele deu uma engolida no choro. Aí ele deu uma engolida no choro, eu assim, lá vem a alma, é aqui a solução. Aí eu liguei o chuveiro, botei a aguinha quente, coloquei minha mão, ele deu mais umas 3 engolidas no choro, ficou mais tranquilo, ficou mais calmo. E eu assim, é isso. Aí tirei a roupa dele, camiseta, calça ali, cuequinha, coloquei ele debaixo ali do chuveiro, ele se acalmou. Aí ele ficou ali praticamente mais 1 hora, porque ele ia ficar 2 horas ali comigo, ficou ali praticamente 1 hora. Aí eu fui lá, amenizou a situação da crise. Eu já vou explicar para você o que levou ele a ter essa crise. Aí eu fui lá, peguei alguns brinquedos, alguns materiais que não estragavam na água, até no meu Instagram, @autismo na prática oficial, tem lá um vídeo, se você jogar bem lá para baixo, tem um vídeo eu fazendo atividade com ele debaixo do chuveiro. Aí peguei ali alguns materiais, coloquei ali para ele brincar, para fazer atividade, e ele fez numa boa. Quando a mãe dele chegou ali, ele já estava murcho, né, porque ele estava ali praticamente 1 hora no chuveiro. Mas o detalhe foi, como a mãe dele, ou melhor,
Ele tinha começado recentemente a fazer atividade comigo, certo? E no período que ele fazia, por exemplo, ele estava fazendo atividade de manhã e antes de manhã ele ia para a escola. Então ele ia para a escola de manhã, agora começou a ir para a escola à tarde e de manhã ele veio fazer atividade comigo. E sempre antes de ir para a escola e sempre antes das aulas que ele já fez comigo, antes de vir, tanto de ir para a escola quanto de vir para fazer atividade comigo, a mãe dava um banho nele de manhã. Era a rotina, dar um banho. Mas justamente naquele dia, a mãe saiu atrasada, que ela tinha uma reunião, tinha um compromisso e tal. Ela saiu atrasada, ela não deu banho nele. E aí ele estava naquele desespero, estava naquela situação de crise. Era como se estivesse faltando uma perna nele. Entre aspas, como se estivesse faltando alguma parte do corpo dele. Então, a partir do momento que o banho nele. E aí lá na anamnese estava que ele gostava da água, mas não tinha esse detalhe, a mãe não tinha compartilhado essa questão que tomar um banho todo dia de manhã fazia parte da rotina dele. Então são detalhes que a gente vai construindo também essa pré-anamnese, essa anamnese. E aí eu dei um banho nele, resolveu toda a situação, resolvido ali. Então são detalhes aí que fazem total diferença. Vamos ver o pessoal daqui onde estão falando. Caxias, Sobral, o pessoal de Sobral, um abraço para Sobral. Bacana. Valderes sempre acompanhando. Valderes está aprendendo bastante aí hoje, hein? Satisfação, Valderes. Forte abraço aí a você. Ó, precisamos sempre procurar um ambiente acolhedor. Isso aí. Fazer adaptações para trabalhar a inclusão social com crianças que necessitam. É isso aí. Impressão de pessoas aí que estejam dispostas a fazer a diferença, né? Tanto profissionais, quanto pessoas que estão entrando nessa área, a sociedade de modo geral, os pais de modo geral. E hoje eu fico bem feliz em estar aqui presente com vocês, compartilhando aqui, ó, uma live, uma mega aula gratuita aqui, ensinamentos para o pessoal, para ajudar da melhor forma possível. Aqui eu estou trazendo a semente. Nada adianta você vir aqui achar, nossa, que legal, tinha bastante gente aqui na live, aqui na aula do Rodrigo, que legal esse ensinamento, que legal essa técnica e tal. Para mim isso não importa você achar que é legal, mas o que importa é você pegar essa sementinha que eu plantei no dia de hoje e você regar. Ou seja, você pegar algumas ideias e ir colocando em prática aí, testando outras ideias, pegando algumas e aplicando no dia a dia, levando esse conhecimento adiante, pegando essa aula e compartilhando com mais pessoas. Compartilha, depois vai ficar salvo aqui, ó. Você pode estar revendo a qualquer momento. Pega essa aula, compartilha, joga lá no Instagram, joga lá no Telegram, no grupo de WhatsApp, para mais pessoas terem acesso a esses conteúdos. E o pessoal que depois assistir a aula gravada, nos comentários, manda perguntinha nos comentários, manda colocação, coloca a sua cidade de onde você é também, pra gente gerar essa conexão aí também. E aí o pessoal também pode me acompanhar lá nas redes sociais, no Instagram, @autismo na prática oficial, @autismo na prática oficial. Se o pessoal tiver algumas dúvidas, pode me chamar lá no direct também, ou acessar o link na bio, que tem o meu contato de WhatsApp, a gente vai conversando por lá também, ó, tá aqui na telinha aqui para você acessar aí. Então, o meu objetivo aqui é ajudar o maior número de pessoas possíveis. E quem sabe daqui a pouco a gente possa se encontrar aí em algum evento presencial, também realiza os eventos presenciais, então quem sabe algum canto do Brasil aí a gente possa se encontrar aí e tá tendo essa conexão e levando essa missão adiante, porque juntos somos mais fortes. O pessoal que está acompanhando ao vivo aqui, agradeço aí a gentileza do pessoal estar sempre aqui comentando, interagindo, mandando coraçãozinho azul, mandando coraçãozinho verde, da maçã verde, mandando as perguntas aqui também. E como eu falei, é um assunto muito amplo. Espero que em breve a gente possa estar se vendo em algum momento aí, a gente que eu possa ter outra oportunidade também, estar abordando outros assuntos também aqui nessa aula, para poder aí ajudar mais outras aulas parecidas, fazer outra aula aí sobre o autismo na prática, abordando uma outra temática em si. Então, se vocês querem também, deixa nos comentários, Rodrigo, a gente quer mais você aqui, a gente quer sobre tal assunto, Rodrigo, tal assunto sobre o autismo, manda aí também, que vai ser uma sugestão bem bacana para a gente aí voltar a fazer outras aulas e ajudar cada vez mais pessoas. Então, mais uma vez, agradeço. A nossa jornada hoje, ela se encerra aqui, essa nossa aula aqui, mas já já a gente vai estar se vendo por aí, seja lá no meu Instagram, no canal no YouTube, ou você revendo essa aula aqui, ou em outro momento aí, com uma outra aula, onde vou estar ajudando você. Então, mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, um forte abraço, um excelente final de semana para você que está assistindo ao vivo, você que vai assistir de forma gravada, um excelente dia a você, e estamos juntos nessa jornada. Pode contar comigo, eu, Rodrigo Brunel, estou aqui com você,
para ajudar da melhor forma possível. Vamos lá, pega essa semente, vamos regar ela e vamos colher grandes resultados daqui para frente. Conte comigo. Forte abraço, fique com Deus e até mais.